Esta história começa em uma manhã ensolarada de 2 de março de 2030, em uma rua movimentada da cidade de Luo. Dentro de um escritório, uma voz questiona um jovem sobre o peso de pedir emprestada uma quantia tão grande. Um homem acende um cigarro e solta a fumaça lentamente. Ele é Zhang Yang, chefe da gangue do oceano e banqueiro clandestino do submundo. Ele avisa o cliente de que seus juros são extremamente altos. Sentado à sua frente, um jovem aterrorizado, usando um moletom azul gagueja, dizendo que está disposto a pagar juros altos para conseguir o empréstimo. Zhang Yang se inclina para a frente com uma aura predatória e exige 40% de juros sobre um empréstimo de 5 milhões. Em 6 meses, 7 milhões devem ser devolvidos, com garantia imediata. Nervoso, o jovem oferece a escritura de sua casa como garantia. Zhang Yang analisa o documento, mas não fica impressionado. Observa que a propriedade é antiga e vale apenas 3 ou 4 milhões. Para ele, aquele jovem é um alvo fácil. Diz que não pode emprestar 5 milhões com base naquela casa. O rapaz entra em desespero e implora por 4 milhões, alegando que um vidente disse que ele tem uma sorte absurda e que pretende dobrar o dinheiro apostando. Convencido de que se trata apenas de um viciado em jogos de azar, Zhang Yang faz sua oferta final. 3,5 milhões, ameaçando ir embora se ele não aceitar. O semblante do jovem muda para uma excitação quase maníaca, e ele aceita imediatamente. Zhang Yang finaliza os termos cruéis. Devolver 4,9 milhões em 3 meses, ou perder a casa. O jovem concorda, mas seu olhar se torna sombrio. Ele encara o chefe mafioso e diz que tem uma condição específica. 10 minutos depois, o acordo está fechado. Um brutamontes leva o jovem até a saída de forma educada. Do lado de fora, ele confere o celular e confirma a transferência de 3,5 milhões para sua conta. Na mesma hora, toda a aparência nervosa desaparece. Ele solta um sorriso de desprezo, chamando o agiota de idiota. Em seus pensamentos, a verdade vem à tona. Ele não pretende pagar o empréstimo, porque o apocalipse começará em 1 mês. Ele usará o dinheiro para se preparar, recusando-se a reviver a miséria do passado. Ele se lembra da linha do tempo anterior, quando uma gigantesca erupção solar atingiu a Terra, destruindo o ecossistema e elevando a temperatura a 50 degrees. Isso desencadeou um apocalipse escaldante de 30 dias, transformando o mundo em um deserto, onde bestas mutantes se alimentavam de restos humanos. No escritório, Zhang Yang segura o contrato com satisfação. Ele acredita que o tomador aceitou aquelas condições terríveis por dinheiro rápido e comenta que jogadores não merecem ter uma casa. Atrás dele, seu assistente parece preocupado. Ele observa que a casa vale mais de 4 milhões, mas o homem aceitou apenas 3,5 milhões na hora, questionando se isso não seria uma armadilha. Zhang Yang descarta a preocupação com um sorriso torto. Ele afirma que viciados em jogo venderiam até a própria família por fichas. Então uma casa não significa nada. Ordena ao assistente que trabalhe junto ao cassino para arrancar tudo o que o jovem tem. O assistente aceita a ordem. Enquanto o sol se põe, Chen caminha pela rua, olhando o celular, divertido. Ele pensa que ainda existem pessoas boas, já que o agiota lhe deu dinheiro com tanta facilidade. Ele não tem medo dos juros, pois pegou dinheiro emprestado de todos os agiotas da cidade de Luo em um único dia. Com um olhar sinistro, decide que agora que tem o dinheiro, jamais irá devolver. Seus pensamentos vão para o futuro que ele quer evitar, onde a terra secou, a vegetação morreu e a ordem social entrou em colapso. Nesse futuro, os suprimentos eram escassos e as pessoas lutavam brutalmente por qualquer recurso. Ele se lembra de que controlar os suprimentos significava poder absoluto. Chen jura que desta vez se tornará o rei do apocalipse. Ele recorda ter visto bilionários e superestrelas implorando como cães por um pedaço de linguiça ou um gole de água, enquanto aqueles que não conseguiam morriam miseravelmente nas sarjetas. No presente, Chen se mantém confiante. Agora que renasceu, ele tem tempo para executar seus planos antes do desastre. Um barulho próximo chama sua atenção. 2 mulheres, diante de uma vitrine, comentam sobre uma marca de sorvete de luxo chamada Shueao Assassin, observando o quão caro é. Chen encara a loja com intensidade. Ele se lembra de ter economizado dinheiro para comprar esses sorvetes caros para uma mulher chamada Liu Wanqing. Pensando amargamente que aquilo foi um desperdício maior do que alimentar um cachorro, ele afasta a lembrança dolorosa e decide aproveitar o presente. Aproxima-se do balcão e choca as mulheres ao pedir 10 unidades de cada tipo de sorvete disponível. Elas cochicham, perguntando-se se ele pode pagar e admirando como ele parece bonito gastando dinheiro. A atendente, desconfiada, pergunta se ele está falando sério sobre aquele pedido gigantesco. Ela explica que os produtos são de alto padrão e que o total ultrapassaria 200 mil, perguntando se ele tem certeza. Uma mulher de cabelo castanho avermelhado zomba dele, insultando sua roupa e chamando-o de pobre.
Diz que, se ele realmente puder pagar, ela se ajoelha e se curva diante dele. Chen se vira para ela e pergunta, com um olhar afiado, se ela realmente quer dizer isso. A mulher se assusta por um instante, mas mantém a pose, questionando quem ele pensa que é e se acha mesmo que ela se curvaria. Chen sorri de canto, dizendo que lhe deu uma chance de recuar, mas ela recusou. Afirma que hoje nada a impedirá de se ajoelhar diante dele. Enquanto Chen a encara com confiança, a mulher explode de raiva e começa a gritar. Ignorando-a, Chen mostra o celular para a atendente trêmula. Na tela, o saldo passa de 20 milhões de yuans. Ele pede que embale todos os sorvetes, pois vai levar tudo. Atordoada, a atendente diz que precisa chamar o gerente. Pouco depois, o gerente, Fei, aparece. Chen pede que ele calcule o preço de tudo na loja e diz que não há necessidade de atender outros clientes. Fei fica chocado, perguntando-se quem é aquele figurão que está comprando todo o faturamento do mês. Ele explica que os produtos da vitrine valem cerca de 70 mil, mas somando o estoque do depósito, o total chega a aproximadamente 1 milhão. Chen acha o valor barato, decide esvaziar todo o estoque para poder comer sorvete em casa quando o apocalipse começar. Diz a Fei que transferirá um sinal de 300 mil e pede que o restante seja entregue. Fei concorda com entusiasmo, chamando-o de irmão Chen. Com o negócio fechado, Chen sorri para as duas mulheres que observam e diz que elas podem escolher qualquer sorvete. Ele abre os braços, anuncia que é por conta dele e revela seu nome, Chen Xiao. Os curiosos ao redor admiram sua riqueza e boa aparência. No entanto, a expressão de Chen Xiao se torna fria ao olhar para a mulher grosseira. Ele esclarece que o presente é para todos, menos para ela, e lembra friamente que ainda está esperando que ela se ajoelhe. O confronto chega ao ápice quando a mulher, humilhada e apavorada, tenta se justificar, mas não suporta a pressão nem a própria promessa. Ela chora e cai de joelhos diante de Chen Xiao. Ele olha para baixo com um olhar gelado e pergunta por que ela agiu com tanta arrogância se não conseguia sustentar. Mais tarde, ao pôr do sol, em um parque tranquilo, Chen Xiao se senta em um banco, saboreando um sorvete caro. Ele admite que a marca Assassin realmente faz jus à fama. Ao terminar, usa um poder sobrenatural, invocando um vazio negro próximo à sua mão. Ele guarda a sacola de compras nesse espaço dimensional. Ele reflete que esse espaço mantém os itens em estase, fazendo com que comida permaneça fresca ou quente para sempre. Fica surpreso, pois em sua linha do tempo original, as habilidades só despertaram após o início do apocalipse. Ele não esperava que seu poder espacial viesse junto com ele no retorno ao passado. Olhando para a própria mão, percebe que essa misteriosa habilidade de armazenamento será seu maior trunfo para sobreviver. Chen Xiao sorri, imaginando um futuro onde controla todos os recursos e celebridades imploram por comida. De volta à realidade, começa a planejar os próximos passos. Um refúgio seguro, armazenamento refrigerado, armas e reservas de energia, suspirando diante do trabalho que o espera. De repente, seu celular toca. O identificador de chamadas mostra Lu Wongqing, salva como pequena fada. Ele bufa, achando azar ela já estar ligando. Ver o nome desperta lembranças amargas em Chen Xiao. Após a morte de seus pais, ela entrou em sua vida como se fosse uma salvadora em seu momento mais sombrio. Mas aquilo era uma farsa. Na verdade, ela só queria a herança deixada por seus pais. Ela exigiu um apartamento de luxo no centro, pago à vista e registrado em seu nome, além de um preço de noiva exorbitante de 880 mil. Ela o manipulava constantemente, chegando a insistir para que ele vendesse a casa ancestral da família, chamando-a de velha e caindo aos pedaços. Chen Xiao se lembra com clareza da traição final. Em sua vida passada, ela acabou convencendo-o a vender aquela casa para satisfazer sua ganância. O pior de tudo veio quando o apocalipse começou e os recursos desapareceram. Ela o traiu, entregando Chen Xiao a um líder de gangue como matéria-prima, em troca da própria segurança. A fúria toma conta de Chen Xiao ao lembrar que deu tudo para protegê-la, apenas para ser vendido como gado. Ele recorda sua morte brutal na vida anterior, quando foi devorado e nem sequer morreu inteiro. Agora, um sorriso aterrador surge em seu rosto. Já que ela se entregou sozinha, ele irá acertar essa dívida de uma vez por todas. Em um hotel de luxo onde está hospedado, Chen Xiao atende o telefone. Com um tom gentil e preocupado, pergunta à sua querida por que ela está ligando e se algo está errado. Do outro lado da linha, Liu Wongqing, usando um roupão de banho, começa a encenar um papel lamentável. Ela mente, dizendo que estava fora com amigas e acabou perdendo acidentalmente um colar de ouro, tentando fazê-lo se sentir culpado. Escondendo um sorriso sinistro, Chen Xiao entra no jogo, diz para ela não se preocupar e se oferece para comprar um novo colar, acrescentando que comprará 10 para que ela possa revezar. Liu Wangqing fica atônita com tamanha generosidade repentina, já que ele nunca havia sido tão rico antes. Chen Xiao mente rapidamente para explicar, alegando que teve um lucro enorme com criptomoedas e quer gastar o dinheiro com ela. Ela demonstra desconfiança, perguntando se não foi um golpe, mas ele insiste que vai ganhar muito mais na próxima rodada e que está planejando algo grandioso. Explica que está reunindo dinheiro para um investimento gigantesco, mas que o empréstimo exige uma testemunha. Ele pede a ajuda dela, oferecendo 5% do valor do empréstimo como pagamento e assim, arma sua armadilha.
Liu Anqing sai do banheiro vestindo apenas uma toalha. Um homem mais velho, careca, reclama do tempo que ela demorou. Imediatamente ela muda de atitude, abraça o homem e o chama de querido, pedindo que espere mais um pouco. Por dentro, porém, ela calcula friamente que ganha apenas 5.000 por uma noite com aquele velho nojento. Enquanto Chen Xiao está oferecendo 50.000 apenas por uma assinatura, ela acredita que não há risco algum, já que o vê como um covarde incapaz de enganá-la. Quando a ligação termina, Chen Xiao encara o celular com um olhar aterrador, os olhos avermelhados, e murmura que estará esperando por ela. Mais tarde, Chen Xiao para diante de um grande complexo residencial, decidindo que o transformará em sua fortaleza pessoal. No pátio, acompanhado de um empreiteiro, ele aponta para o prédio e impõe um prazo rígido de 1 mês para transformá-lo em uma fortaleza impenetrável. Em seguida, começa a listar exigências extremas. Vidros blindados com malha de segurança oculta nas janelas, paredes externas reforçadas até 3 metros de espessura, com concreto capaz de resistir a um terremoto de magnitude 8. Enquanto o empreiteiro digita nervosamente, Chen Xiao continua, exigindo um ecossistema autossustentável, com suprimento de oxigênio para 72 horas, reciclagem de água e portas à prova de explosão com travas biométricas e mecânicas. Ele também ordena que o telhado seja coberto com painéis solares, que um gerador seja instalado para garantir energia contínua e que o sistema de filtragem de ar seja de nível militar. Por fim, resume tudo em uma frase. Em 1 mês, o prédio deve se tornar um bunker pronto para combate. O empreiteiro fica boquiaberto, imaginando se Chen Xiao é apenas um paranoico obcecado pelo fim do mundo que assistiu filmes de ficção científica demais. Chen Xiao percebe a hesitação e o confronta, mencionando o currículo dele como especialista em defesa para bilionários. O empreiteiro gagueja, dizendo que aquelas exigências únicas exigirão um orçamento gigantesco. De repente, a ganância fala mais alto. Ele passa a ver Chen Xiao como apenas mais um excêntrico rico com dinheiro sobrando. Chen Xiao o interrompe, mostrando no celular uma transferência de 1 milhão como sinal. Ele diz que aquilo é apenas o adiantamento e manda o empreiteiro definir o valor final. O homem fica tomado pela empolgação, percebendo que encontrou um cliente rico o bastante para fazê-lo enriquecer pelo resto da vida. Eles encerram a negociação com um aperto de mão firme. O empreiteiro enfatiza que é rigoroso com os materiais e promete construir uma fortaleza inexpugnável. No entanto, ambos escondem intenções próprias. O empreiteiro planeja arrancar cada centavo do cliente. Já Chen Xiao apenas ri por dentro, sabendo que o homem jamais verá o pagamento final quando o apocalipse começar. Com a construção da fortaleza encaminhada, Chen Xiao revisa sua lista de sobrevivência. Ele sabe que suprimentos como remédios, comida e itens básicos são a parte fácil. Sua expressão se torna sombria ao pensar no verdadeiro perigo do apocalipse, a natureza humana após o colapso da sociedade. Ele sabe que armas brancas não serão suficientes e que conseguir armas de fogo será a parte mais difícil. Caminhando pela rua, Chen Xiao confere o smartphone e envia uma mensagem a um contato do mercado negro, perguntando sobre uma fonte direta e canais discretos para a compra. A resposta vem imediatamente, marcando um encontro em um endereço específico às 8 da noite e avisando para não se atrasar. Mais tarde, Chen Xiao chega ao local combinado. Ele estranha o fato de um negócio ilegal acontecer em um bairro residencial antigo e movimentado. De repente, o som de passos desesperados rompe o silêncio. Uma jovem apavorada surge, fugindo de 3 brutamontes que a perseguem enquanto a insultam aos gritos. Ela parece completamente desesperada e acaba trombando diretamente em Chen Xiao. Os homens a alcançam e cercam os dois. O líder grita, acusando-a de enganá-los em seu território e perguntando se ela tem desejo de morrer. Tremendo, a jovem se agarra ao braço de Chen Xiao e implora para que ele a salve. Chen Xiao olha para o rosto dela e congela em choque. Ele a reconhece imediatamente como Li Yuyu e se pergunta o que ela está fazendo em um lugar tão perigoso. O clima tenso na rua escura se intensifica. Li Yuyu está cercada por 3 homens. Um deles aponta para Chen Xiao, mandando-o se afastar, enquanto o outro agarra Li Yuyu com brutalidade. A situação se torna violenta quando um dos capangas puxa o cabelo dela, forçando sua cabeça para trás e fazendo-a gritar de dor. Chen Xiao fixa o olhar nela e chama seu nome. Ele se lembra dos tempos de escola, quando ela era a garota brilhante de óculos, conhecida como a deusa genial, admirada por inúmeros rapazes. Voltando ao presente, ele escuta o confronto. O líder de cabelo engomado aperta ainda mais o cabelo de Li Yuyu e berra que ela só poderá ir embora se entregar o dinheiro. Um dos capangas, com um moicano, lambe os lábios e sugere que, se ela não puder pagar com dinheiro, pague com o próprio corpo. Tendo ouvido o suficiente, Chen Xiao dá um passo à frente, liberando uma aura ameaçadora. Ele encara os homens friamente e ordena que a soltem. Os capangas e Li Yuyu ficam confusos com a interferência repentina, sem saber quem ele é. Furioso, um dos membros da gangue parte para o ataque, xingando Chen Xiao e desferindo um soco violento, ameaçando-o por bancar o herói. Chen Xiao permanece calmo. Seus olhos brilham em vermelho enquanto ele se concentra no ataque.
Com velocidade absurda, ele desvia facilmente do soco, deixando o punho passar no vazio. Antes que o agressor consiga reagir, Chen Xiao agarra seu pulso com força de aço. O homem grita quando sua mão é esmagada. Sem hesitar, Chen Xiao desfere um soco devastador em seu rosto, arremessando-o contra os destroços do beco, enquanto os outros observam em choque. Nesse instante, uma janela de sistema surge no campo de visão de Chen Xiao, detectando emoções negativas como medo e raiva vindas do alvo. O sistema confirma que o mecanismo de coleta de emoções negativas foi ativado. Chen Xiao fica paralisado por um momento, surpreso com a interface holográfica. Ele percebe que despertou um sistema, um poder que não possuía em sua vida passada. O líder da gangue agarra Li Yuyu e rasga sua blusa, gritando para Chen Xiao que a matará se ele der mais um passo. De repente, algo despenca do alto de um prédio. Um tijolo atinge o rosto do líder com força brutal, nocauteando-o na hora. Os dois capangas restantes encaram a cena em choque enquanto o chefe desaba no chão. Um homem usando uma camisa florida salta das sombras, aterrissando com confiança. Ele zomba dos capangas por intimidarem uma garota indefesa. Enfurecidos, os dois gritam e avançam com armas em mãos. Chen Xiao levanta o braço com facilidade, bloqueando o ataque de um deles. Ao mesmo tempo, o estranho de camisa florida desfere um chute alto e poderoso contra o capanga armado com um bastão. Chen Xiao se esquiva de outro golpe, fazendo o oponente tropeçar, e contra-ataca com um soco devastador no rosto do homem careca. Os dois lutam em perfeita sintonia, lançando seus inimigos ao ar quase ao mesmo tempo. Para garantir que não se levantem, o homem da camisa florida pisa com brutalidade no peito de um deles. Com os capangas derrotados, Chen Xiao e o estranho permanecem lado a lado, dominando a cena. Chen Xiao encara os homens caídos com olhos vermelhos brilhantes e ordena friamente que desapareçam. Enquanto fogem apavorados, o sistema notifica Chen Xiao de que ele está absorvendo o medo e o desespero deles. Ele se sente satisfeito ao descobrir que isso desbloqueou uma expansão para seu espaço dimensional. Chen Xiao sorri de canto enquanto os vê fugir, achando interessante essa nova habilidade de colher emoções. Ele se aproxima de Li Yuyu, caída no chão, e estende a mão. Diz que, de certa forma, o problema dela acabou ajudando-o a alcançar seu objetivo. Ao ajudá-la a se levantar, pergunta com cuidado se ela está machucada. Corando, ela segura a roupa rasgada e agradece gaguejando. Ela diz que tem assuntos urgentes e sai apressada, enquanto Chen Xiao pede que tome cuidado. Depois que a garota vai embora, o homem da camisa florida se aproxima, elogiando a encenação heróica de salvar a beleza, e se apresenta como Mu Chang. Chen Xiao percebe então que ele é o contato que estava procurando. Ele revela ser o comprador que Mu Chang esperava, comentando sobre a coincidência. De repente, Mu Chang assume uma pose exagerada de artes marciais e grita uma frase código secreta sobre um rei celestial e um tigre terrestre, testando Chen Xiao. Nada impressionado, Chen Xiao encara o homem com expressão vazia e o chama de idiota. O insulto aciona imediatamente o sistema. Uma notificação surge acima da cabeça de Mu Chang, indicando que Chen Xiao colheu emoções de constrangimento e perplexidade. Rindo para disfarçar, Chen Xiao diz que foi só uma brincadeira. Ele passa o braço pelos ombros de Mu Chang e o conduz para outro lugar, dizendo que é melhor conversarem sobre negócios. Mais tarde, naquela noite, eles chegam a uma casa silenciosa e isolada. Lá dentro, Mu Chang abre uma caixa, revelando uma pistola. Ele explica que é um modelo russo durável, mas que a munição é escassa. Chen Xiao examina a arma, enquanto Mu Chang elogia suas habilidades de luta e lhe oferece um preço de amizade. Enquanto Chen Xiao manuseia a pistola, Mu Chang o observa com um olhar calculista. De repente, Chen Xiao sorri de forma atrevida. Com a arma na mão, pede um silenciador gratuito, garantia e munição extra, deixando o vendedor completamente estressado. Mu Chang fica chocado com a audácia e grita que já está oferecendo um preço especial, perguntando se Chen Xiao entende a situação. Tremendo de frustração, pensa que qualquer outra pessoa pagaria o dobro, mas esse cliente ainda quer garantia e brindes. Perdendo a paciência, Mu Chang aponta furiosamente para Chen Xiao e grita que ele não está comprando um eletrodoméstico, sugerindo com sarcasmo que seria melhor ele simplesmente roubá-lo. Enquanto Mu Chang explode de raiva, o sistema de Chen Xiao mostra que ele colheu emoções como choque, dor no coração e incapacidade de reagir. Satisfeito, Chen Xiao sorri, desiste das exigências extras e aceita o preço original, transferindo o dinheiro. Com o negócio fechado, ele reflete que agora já tem sua fortaleza, suprimentos e uma arma. Falta apenas uma última etapa. Em um hotel luxuoso, o prédio brilha sob as luzes da noite. Em uma cobertura, Lu Wanqing, vestida com um elegante vestido vermelho, observa a cidade pela janela. Chen Xiao chega e a abraça por trás. Liu Wanqing reclama do peso do contrato e pergunta desconfiada se o plano do empréstimo é realmente livre de riscos. Chen Xiao mente com naturalidade, dizendo que a assinatura dela é apenas uma formalidade e que jamais a enganaria. Por dentro, Liu Wanqing sorri com desprezo. Ela se lembra de quando ele vendeu o próprio sangue para comprar uma bolsa para ela, e tem certeza de que ele é covarde demais para atraí-la. Mais tarde, no escritório do agiota Zhang Yang, Liu Wanqing se senta diante do chefe mafioso. Ele elogia sua decisão, enquanto ela se prepara para assinar.
Enquanto a caneta se move, Zhang Yang a observa com um olhar predatório. Ele pensa que aquela mulher tola acredita estar apenas sendo fiadora, quando na verdade, o contrato transfere toda a dívida para ela. Zhang Yang acende um charuto e sorri de forma maliciosa, imaginando o momento em que ela não conseguirá pagar. Seu olhar se torna lascivo enquanto decide que, quando isso acontecer, ela terá de pagar com o próprio corpo. Chen Xiao recosta-se no sofá, satisfeito ao ver seu plano se concretizando. Ele reflete que a ganância de Liu Wanqing era exatamente o que precisava, pois a assinatura dela funcionou como uma escritura de venda, garantindo os recursos para sua base segura. Mais tarde, Chen Xiao está diante de seu prédio fortificado ao lado do empreiteiro, que garante que a construção foi reforçada com padrões militares, isolamento térmico e proteção contra explosões, afirmando que poderia até resistir a um ataque nuclear. Satisfeito, Chen Xiao entrega o pagamento final. O empreiteiro aceita com um sorriso ganancioso e pergunta sobre futuros trabalhos, sem saber que em breve o dinheiro não terá valor algum. Sozinho em sua fortaleza, Chen Xiao aguarda com um tablet nas mãos. O momento chega quando surge uma notícia urgente sobre atividades solares intensas e sem precedentes. Na televisão, uma âncora anuncia com seriedade que o planeta está prestes a enfrentar ondas extremas de calor contínuas. Enquanto o noticiário alerta a população para se proteger de temperaturas recordes, Chen Xiao limpa calmamente sua pistola. Ele aproxima a arma do rosto, com uma expressão sombria e focada, murmurando que finalmente chegou a hora. Sob a iluminação vermelha ameaçadora do ambiente, ele segura a arma ao lado do corpo, confirmando que o apocalipse começou. Seus olhos se estreitam, cheios de determinação fria. Ele caminha até a janela e observa a cidade. Uma gigantesca erupção solar em chamas domina o céu, banhando o mundo com uma luz aterradora. A catástrofe tem início. Na televisão, a âncora confirma que uma enorme erupção solar atingiu a Terra, alertando que as temperaturas globais chegarão a 45 degrees e aconselhando as pessoas a permanecerem dentro de casa. O calor é imediato e sufocante. O suor escorre pelo rosto de Chen Xiao, que sabe que isso é apenas o começo. A cidade inteira é castigada por uma luz cegante, enquanto o sol transforma a metrópole em um verdadeiro forno. Os civis já começam a sofrer. Uma mulher joga água no rosto, tentando aliviar a sensação de queimação na pele. Encharcada de suor, ela se inclina sobre a varanda, reclamando que o calor está insuportável e se perguntando quanto tempo aquilo vai durar. Na rua, um dono de loja gorducho, vestindo uma camisa florida, usa um megafone. Ele avisa os vizinhos assustados de que as temperaturas continuarão subindo e alerta sobre a escassez de suprimentos, incentivando todos a comprarem seus últimos produtos antes que o racionamento comece. O comerciante enxuga o suor da testa. Ele não está preocupado com o desastre. Pelo contrário, sorri, achando que a onda de calor é a oportunidade perfeita para enriquecer. Um grupo de mulheres se aproxima de sua barraca, pedindo que ele baixe o preço exorbitante das melancias. Uma delas se agacha para examinar a fruta. O dono da loja a encara com um olhar obsceno, claramente mais interessado em seu corpo do que na venda. Inclinando-se com um sorriso nojento, ele diz que, se ela comprar 2 melancias, dará um desconto e ainda um pacote de lenços. Em seguida, sugere que elas vão à casa dele à noite para aproveitar o ar-condicionado. Constrangidas, elas recusam rapidamente. Sem se importar, ele se aproxima demais do rosto da mulher, pressionando-a a comprar logo, dizendo que talvez não haja comida à venda no dia seguinte. No entanto, sua atitude muda completamente quando 2 homens pedem desconto na água. Ele aponta furioso para eles, gritando que tem um pequeno negócio e que não aceita pechinchas. Enquanto o comerciante ganancioso carrega uma caixa de suprimentos, não percebe Chen Xiao observando-o das sombras com um olhar frio e silencioso. Chen Xiao estreita os olhos ao reconhecê-lo como Li Dafu. Esse encontro desperta uma lembrança dolorosa de sua vida passada, de um momento humilhante ocorrido naquela mesma loja. Ele se lembra de Li Dafu gritando para a multidão, acusando um jovem Chen Xiao de roubo e afirmando tê-lo pego em flagrante. Li Dafu torce o braço do garoto. Quando o menino tenta explicar que apenas pegou um objeto que havia caído, Li Dafu zomba dele, se recusa a acreditar e exige pagamento. Na lembrança, os curiosos ao redor o julgam, comentando sobre sua origem e tratando seu silêncio como admissão de culpa. Aterrorizado e sobrecarregado, o jovem Chen Xiao chora e gagueja, dizendo que não roubou nada, mas ninguém acredita. Agora, Chen Xiao está de pé na loja, calmo e imóvel. O silêncio do ambiente contrasta brutalmente com o barulho de suas memórias. Ele nota uma etiqueta de preço na prateleira. Um simples pacote de salgadinhos de cebola custa absurdos 50 yuans, marcado como recomendação do gerente. Chen Xiao pega o pacote e pergunta com sarcasmo se os salgadinhos são feitos de ouro ou se previnem insolação para custarem tão caro. Suando em bicas, Li Dafu se vira irritado. O sistema de Chen Xiao se ativa, informando que ele colheu desprezo mais 3 do dono da loja. Perdendo a paciência, Li Dafu arranca o pacote da mão de Chen Xiao e grita para ele sumir dali se não pode pagar. O sistema soa novamente, detectando irritação mais 6. Impassível, Chen Xiao sorri de canto. Ele se inclina e provoca o comerciante, falando sobre guardar tesouros e o alertando, de forma sinistra, para tomar cuidado com ladrões. Li Dafu para, confuso com a ameaça.
Em seguida, explode de raiva, apontando para Chen Xiao e exigindo saber quem ele pensa que está amaldiçoando, perguntando se o calor derreteu o cérebro dele. Chen Xiao permanece calmo. Ele pergunta se Li Dafu anda sofrendo de insônia, suores noturnos e fraqueza nos joelhos. Pego de surpresa, Li Dafu perde o ímpeto e admite que sim. Ele começa a ficar nervoso, perguntando se há algo errado com o Feng Shui de seu depósito. Chen Xiao se aproxima e segura o rosto do comerciante, dizendo com gravidade que o Yin Tang dele está escuro, um sinal terrível. De repente, Chen Xiao dá um tapa violento no rosto de Li Dafu, fazendo-o girar com os olhos desfocados. Chen Xiao esfrega o queixo e diagnostica que ele tem uma deficiência. Enfurecido, Li Dafu se recupera e tenta chutar Chen Xiao, gritando que a família inteira dele é deficiente. Chen Xiao desvia facilmente do ataque. Enquanto Li Dafu espuma de raiva, Chen Xiao pega casualmente um pirulito e, em tom de deboche, aconselha-o a cuidar da saúde, dizendo que a raiva faz mal. Ao sair, Chen Xiao joga uma moeda no chão e friamente prevê que Li Dafu pode morrer jovem se não tomar cuidado. Li Dafu fica tremendo de ódio. A moeda bate no chão com um tilintar metálico. Imediatamente, o sistema brilha em vermelho, notificando Chen Xiao de que ele colheu uma enorme quantidade de emoções negativas. Raiva mais 20 do comerciante furioso. Algumas horas depois, um gato preto passa correndo pela entrada escura do supermercado. Chen Xiao para diante das portas de vidro, refletindo sobre sua vida passada. Ele se lembra de engolir a raiva quando era humilhado e jura que, nesta vida, recuperará tudo com juros. Um brilho sinistro cruza seu rosto enquanto ele confere o sistema. As emoções colhidas de Li Dafu são suficientes para expandir novamente seu espaço dimensional. Chen Xiao age imediatamente. Usando as emoções negativas acumuladas, ele aprimora sua habilidade, expandindo seu armazenamento espacial em mais 200 metros cúbicos. Ele ergue a mão e um vazio negro giratório se manifesta em sua palma, pronto para devorar tudo em seu caminho. Um sorriso confiante surge em seus lábios enquanto ele se prepara para sua vingança. No dia seguinte, pássaros cantam tranquilamente do lado de fora da loja. Ainda se recuperando do confronto, Li Dafu caminha em direção ao mercado, sem imaginar o que o espera. Nas proximidades, Chen Xiao observa escondido entre os arbustos. De repente, Li Dafu congela, com o queixo caído ao olhar pelas portas de vidro do supermercado. Ele tropeça para dentro e fica paralisado no meio do salão. A realidade o atinge com força. As prateleiras, antes cheias de mercadorias superfaturadas, agora estão completamente vazias. Tudo desapareceu, deixando apenas as estruturas metálicas nuas. O rosto de Li Dafu se contorce de fúria. Sua mente entra em pânico, tentando entender para onde foram todos os produtos. Incapaz de conter a raiva, ele segura a própria cabeça e grita, exigindo saber quem o roubou. Bem longe dali, em sua base segura, Chen Xiao assiste a um vídeo ao vivo do colapso de Li Dafu. O sistema o notifica de que o sofrimento do comerciante gerou 66 pontos de emoções negativas. Chen Xiao bebe calmamente um refrigerante gelado. Ele sorri satisfeito enquanto observa seu inimigo desmoronar, apreciando sua vingança mesquinha, porém profundamente satisfatória. Dentro do armazém, Li Dafu grita em pânico, exigindo saber quem roubou todo o seu estoque durante a noite. Dominado pelo desespero, ele cai de joelhos, berrando de frustração. Um grupo de clientes confusos observa a cena. Eles se perguntam se o supermercado realmente está vazio ou se Li Dafu está fingindo para aumentar os preços depois. Duas mulheres comentam um boato de que alguém viu uma sombra escura flutuando no armazém na noite anterior. Li Dafu empalidece, apavorado com a ideia de sua loja estar assombrada. Uma interface invisível do sistema aparece, contabilizando as emoções negativas da multidão. Chen observa com um sorriso satisfeito, comendo batatas fritas enquanto analisa a produção emocional estável de Li Dafu. Chen Xiao também come seu lanche, mas sua expressão se torna sinistra. Seus olhos brilham em vermelho quando ele decide colocar ainda mais lenha na fogueira para colher mais emoções. Ele passa por Li Dafu, comentando em voz alta como as batatas fritas cheiram bem, chamando a atenção de todos. Li Dafu fixa o olhar no pacote de batatas nas mãos de Chen Xiao e percebe que a embalagem é igual à do estoque desaparecido. O choque se transforma em fúria quando ele acredita que Chen Xiao está comendo a mercadoria roubada. Chen Xiao levanta o pacote e zomba de Li Dafu, perguntando se as batatas são feitas de ouro para justificar um preço tão alto. Chen o provoca, dizendo que quem acumula tesouros acaba atraindo ladrões. Li Dafu dá um tapa furioso, afastando a mão dele. Enfurecido, Li Dafu agarra o pulso de Chen Xiao, exigindo saber de onde ele tirou os lanches e o acusando de roubo. Chen Xiao finge surpresa, e em seguida pergunta calmamente se o homem furioso tem alguma prova das acusações. Com um sorriso de escárnio, Chen alerta o dono da loja que fazer acusações falsas sem provas tem consequências. Ele zomba de como o supermercado vazio está limpo demais e, de forma insultuosa, oferece as batatas restantes ao homem. Desesperado, Li Dafu decide usar Chen Xiao como bode expiatório. Ele o sacode violentamente, culpando-o pelo roubo, já que ele havia reclamado dos preços no dia anterior. O sistema registra um pico de raiva vindo do dono da loja.
Chen Xiao se vira para a multidão e pergunta se Lia Fu acha que batatas fritas só são vendidas ali. Ele afirma que o dono está tentando incriminar um cliente inocente. Os espectadores concordam que batatas são comuns em qualquer lugar. Lia Fu começa a suar, confuso com a forma como aquele fracote de repente ficou tão confiante. Chen Xiao então propõe uma aposta. Se Lia Fu encontrar os itens roubados na casa dele, ele pagará 10 vezes o valor. Caso contrário, Lia Fu terá de entregar seu gerador reserva. Cego de raiva, Li Fu aceita, aproximando o rosto do de Chen Xiao e jurando desmascará-lo. O grupo segue até a residência de Chen Xiao, com a multidão acompanhando de perto. Lá dentro, Li Fu fica chocado com a opulência da casa, surpreso ao descobrir que Chen Xiao é absurdamente rico. Ele observa, boquiaberto, a decoração luxuosa e o lustre de cristal. Também se surpreende ao encontrar um guarda-roupa cheio de roupas de grife. Lia Fu procura freneticamente, vasculhando a geladeira e até um cofre cheio de barras de ouro, mas não encontra nenhuma batata roubada. O pânico se instala quando ele percebe seu erro. Chen zomba, perguntando se ele quer arrancar o assoalho em seguida. Humilhado, Lia Fu gagueja, dizendo que não há necessidade de continuar a busca, e tenta sair às pressas. Enquanto tenta ir embora, o sistema de Chen registra um surto de vergonha. Chen Xiao o impede, segurando sua camisa e lembrando-o da aposta do gerador. Virando-se para a multidão, Chen Xiao pressiona o lojista suado, perguntando se ele pretende voltar atrás na própria palavra. Encurralado, Lia Fu pede que Chen Xiao dê um passo para trás e deixe isso para lá. Sem piedade, Chen Xiao questiona por que Lia Fu não recuou quando tentou incriminá-lo por roubo antes. O sistema registra um pico de impaciência. Ao ouvir os observadores zombarem de sua desonestidade, Lia Fu perde o controle. Ele grita que deu uma chance a Chen Xiao e desfere um soco, mas Chen Xiao o segura com facilidade. Chen Xiao torce o pulso do lojista. Lia Fu grita de dor, cai de joelhos e berra que sua mão está quebrando. O sistema detecta um enorme aumento de dor. Incapaz de suportar o sofrimento, Lia Fu cede e promete mover o gerador imediatamente. Chen Xiao o encara friamente, avisando para ele ser rápido antes que a temperatura suba ainda mais. Ele ressalta que, sem o gerador, Lia Fu vai sofrer durante o próximo racionamento de energia. O sistema recompensa Chen Xiao, somando muitos pontos por humilhação, dor e medo. De repente, Chen Xiao nota uma notificação. Seu telefone toca, mostrando o nome Liu Wongqing. Liu Wongqing aparece na tela furiosa, reclamando que cobradores de dívidas a seguem há 2 dias. Chen Xiao mantém uma expressão distante, enquanto Liu Wongqing grita, exigindo saber por que está sendo perseguida depois de assinar os documentos formais dele. Na chamada de vídeo, uma Liu Wongqing, enfurecida, pede a verdade, perguntando por que membros de uma gangue de alto nível estão atrás dela e acusando Chen Xiao de mentir. Fingindo estar de coração partido, Chen Xiao caminha pelo apartamento. Ele pergunta por que ela não confia nele depois de tudo o que ele sacrificou por ela. Por dentro, profundamente satisfeito, ele sorri de canto. Ele percebe que os pervertidos da gangue de Zhangyang estão ainda mais impacientes para cobrar a dívida do que ele imaginava. Parado diante da geladeira, ele pergunta casualmente a Liu Wongqing se a gangue sabe onde ela mora e o que disseram. Estressada e mordendo o polegar, Liu Wongqing diz que eles não sabem seu endereço porque ela usou caminhos alternativos. Ela alerta Chen Xiao para não brincar com ela. Chen Xiao diz calmamente para ela não pensar demais, sugerindo que talvez tenha confundido estranhos com membros da gangue. Ele se senta em seu quarto fresco e climatizado. Uma refeição luxuosa de salmão grelhado, salada e refrigerante gelado o aguarda, em contraste com o calor intenso lá fora. A expressão de Liu Wongqing muda de raiva para choque quando ela vê a comida sobre a mesa pela câmera. Olhando incrédula, ela pergunta como ele ainda consegue ter comida fresca daquele jeito. Xenia mostra uma lata de Coca-Cola para a câmera, se gabando de que tem muito mais em estoque. Intrigada, Liu Wongqing pergunta se ele realmente tem muitos suprimentos. Sentada em sua cama, sua atitude muda. Como os suprimentos são escassos, ela se pergunta se Chen Xiao realmente ficou rico. Chen Xiao dá um gole em sua bebida gelada e a provoca, dizendo que nesse calor, ela deve estar precisando comer alguma coisa. Ele morde um pedaço do salmão fresco, bem na frente da câmera. Wongqing fica atônita ao ver uma comida de qualidade tão alta. Deitada na cama, ela é dominada pela fome, desejando desesperadamente poder comer aquela refeição. Chen Xiao finge preocupação, perguntando se ela tem o suficiente para comer, enquanto a observa em segredo. Fazendo-se de vulnerável, ele mente dizendo que tem medo de viver completamente sozinho. Percebendo uma oportunidade, Liu Wongqing sorri de forma calculista. Ela afirma que os cobradores ainda estão por perto. Com um tom sedutor, ela pergunta a Chen Xiao se pode ficar na casa dele por alguns dias. Ela fuma um cigarro com ar arrogante, sugerindo que pode lhe fazer companhia em troca de abrigo. Chen Xiao sorri enquanto come. Ele pensa que ela mordeu a isca, zombando mentalmente dela por ser tão barata. Ele entra no jogo, comentando que ela nunca o deixou visitá-la antes. Oferece buscá-la naquela noite, quando esfriar, se ela lhe der o endereço. Liu Wongqing descarta o passado, dizendo que a situação agora é especial. Como ele é seu namorado, ele deve protegê-la.
Ela concorda e envia a localização. Chen Xiao olha para o telefone com uma expressão sombria, dizendo para ela esperar obedientemente em casa. Sem perceber a armadilha, Lu Wangqing relaxa e zomba de Chen Xiao. Ela acredita que ele ainda é um cachorrinho, que abana o rabo diante de qualquer sinal de doçura. Chen Xiao sorri de canto para o celular, divertido com a mudança de atitude dela. A mulher que antes se fazia de superior, agora entrega o próprio endereço por apenas uma refeição. Seus pensamentos são interrompidos por batidas fortes e agressivas na porta da frente. Do lado de fora, uma mulher de meia idade com um menino pequeno bate com força na porta, exigindo que Chen Xiao abra. Chenia vai até a entrada para ouvir. Ao abrir a porta, ele encontra sua vizinha, a tia Wang. Ele a cumprimenta com sarcasmo, perguntando o que ela quer. A tia Wang tenta se espremer para dentro, sentindo o ar fresco. Ela alega que o ar-condicionado dela quebrou e que a criança não aguenta o calor, usando a desculpa de vizinha para exigir entrada. Chen Xiao a empurra para fora. Ele a lembra friamente de quando era pequeno, catando garrafas com a mãe. Ela os havia chamado de mendigos e mandado a segurança expulsá-los. Um flashback mostra a cena cruel em que a tia Wang os humilha enquanto eles reviravam lixo. De volta ao presente, a tia Wang fica furiosa. Ela descarta a própria crueldade do passado, gritando que isso aconteceu anos atrás e que agora não deveria importar. Gritando com ele por guardar rancor, ela o acusa de não ter compaixão. Chen Xiao concorda com sarcasmo, dizendo que talvez não tenha compaixão, mas tem ar-condicionado. Xenia bate a porta com força. Do lado de fora, a tia Wang soca a porta em fúria. Ela grita insultos, berrando que ele merecia a morte precoce dos pais por ser ignorante. A fúria dela ativa o sistema de Chen Xiao, que detecta picos de emoção negativa classificados como raiva. Dentro do apartamento, Chen Xiao fica na penumbra. Ele permanece em silêncio, com expressão indiferente, ignorando os xingamentos. Vai até a mesa e troca o chip do telefone para garantir o anonimato. No computador, liga para um contato salvo como Gang Dai. Chen Xiao informa a Gang que tem o endereço de Liu Wangqing. Ele envia a localização, enfatizando que ela mora sozinha e é fácil de encontrar. Seguro em sua fortaleza, ele caminha até a varanda. Observando a cidade, pronuncia o nome de Liu Wangqing e declara que o espetáculo está prestes a começar. Enquanto isso, Lu Wangqing se admira no espelho, confiante de que em breve se mudará para o conforto da fortaleza climatizada de Chen Xiao. Sentada na beira da cama, ela se perde em fantasias arrogantes. Imagina Chen Xiao ajoelhado para servi-la, convencida de que apenas uma vida despreocupada de luxo é digna de seu status. Completamente relaxada, ela se deita e acende um cigarro, esperando por Chen Xiao. De repente, ouve batidas na porta. Achando que ele chegou, corre até lá com um sorriso falso. Abre a porta e imediatamente zomba do visitante por estar tão ansioso para agradá-la. Porém, seu sorriso desaparece na hora, substituído por puro choque e terror. Em vez de Chen Xiao, ela vê o chefe da máfia, Zhang Yang, e seus homens. Aterrorizada, ela gagueja, perguntando como a encontraram. Zhang Yang lhe dá um tapa cruel no rosto, lembrando que o dinheiro devido a Gang Dai vence hoje. Lu Wangqing cai no chão em pânico. Ela grita que foi Chen Xiao quem pegou o dinheiro e a enganou para assinar os papéis, implorando que vão atrás dele. Sem interesse nas desculpas, Zhang Yang ergue o contrato. Ele berra que, como ela assinou, é responsável pela dívida. O chefe ordena que os homens revistem o apartamento e levem tudo de valor que encontrarem. Enquanto os capangas arrastam móveis, uma Lu Wangqing, desesperada, grita para eles pararem. Ela insiste que está ligando para Chen Xiao e que ele chegará em breve para pagar. No entanto, Zhang Yang se senta tranquilamente no sofá, reunindo as bolsas de grife e joias dela sobre a mesa. Liu Wangqing fica diante dele, apavorada, enquanto ele inspeciona seus pertences. Zhang Yang ergue uma bolsa com desprezo, comentando que essas sobras não cobrem nem os juros da dívida. Com um sorriso ganancioso, ele lembra que seus homens não viajaram nesse calor para sair de mãos vazias. Ele se levanta, projetando uma grande sombra sobre ela. Liu Wangqing recua apavorada, implorando que ele não se aproxime e insistindo que o dinheiro está com Chen Xiao. Zhang Yang mantém um sorriso cruel, apreciando a situação. Em pânico, Liu Wangqing tenta barganhar, revelando que Chen Xiao tem um grande estoque de suprimentos. Ela pede que esperem, dizendo que ele vem buscá-la em breve. Ela disca o número de Chen Xiao, mas uma voz automática informa que está indisponível. O suor escorre pelo rosto dela enquanto ouve a gravação. Ela encara a tela do celular, vendo a chamada sem resposta. Seu rosto empalidece ao perceber a verdade. Ela gagueja, dizendo que ninguém atende, perdendo totalmente o controle. Um pânico absoluto toma seus olhos, sem entender como isso pôde acontecer. Desesperada para manter a gangue afastada, ela força um sorriso trêmulo. Tenta convencê-los de que ele só está ocupado e promete ligar de novo imediatamente. Zhang Yang perde a paciência e revela a verdade cruel. Ela foi burra por não perceber que Chen Xiao a enganou para assinar a dívida e poder escapar. Liu Wangqing fica paralisada, pálida de choque, ao perceber que foi completamente traída. De repente, Zhang Yang a agarra brutalmente pelos cabelos. Gritando de dor, Liu Wangqing tenta se salvar, berrando que ele precisa encontrar Chen Xiao, pois é ele quem tem os suprimentos valiosos.
Ignorando os gritos, o chefe da máfia a arrasta pelo cômodo em direção ao quarto. A porta do quarto se fecha com um baque pesado. No chão do lado de fora, o celular quebrado de Liu Wongqing fica abandonado. Enquanto isso, Chenol está confortavelmente sentado em sua casa forte e climatizada. Segurando uma taça de vinho, ele pensa em Liu Wongqing, satisfeito por ela finalmente estar vivendo a miséria que ele preparou. Lá fora, a cidade está às escuras, mas seu apartamento permanece como um farol solitário de luz e segurança. De volta ao apartamento de Liu Wongqing, tudo já aconteceu. Jiang Yang se senta na beira da cama, de costas, sem camisa. Liu Wongqing está encolhida na cama, soluçando. Jiang Yang pega uma xícara de café, interessado nas súplicas desesperadas de Liu Wongqing. Ele se inclina, força-a a olhar para ele, e exige que ela repita exatamente quais suprimentos Chen Xiao possui. Ofegante, enquanto ele aperta sua garganta, Liu Wongqing lista freneticamente os luxos de Chen Xiao. Ar-condicionado, bebidas geladas e pilhas de comida. Ela chora dizendo que ele tem tudo. Ela enfatiza a quantidade de suprimentos, esperando que essa informação a poupe de mais sofrimento. Os olhos de Jiang Yang se estreitam, curioso. Ele olha para ela e diz que, embora ela não tenha mais nada, apontou o alvo certo. Satisfeito, Jiang Yang a joga de volta na cama. Ele percebe que encontrou um peixe grande e que mirar em Chen Xiao agora é a prioridade. Ele fica de pé sobre a mulher que chora, com um sorriso ganancioso, planejando como tomar a fortaleza de Chen Xiao. Ordena que a gangue vá embora, pronta para seguir para o próximo alvo. A porta se fecha, deixando o apartamento silencioso e destruído. Sozinha no escuro, Liu Wongqing se encolhe, coberta de hematomas. Suas lágrimas se transformam em ódio puro. Tremendo de fúria, ela amaldiçoa Chen Xiao, jurando que ele morrerá de forma horrível por tê-la enganado. Do lado de fora do apartamento de Chen Xiao, um grande grupo de pessoas perturba a noite silenciosa. Eles marcham com intenções hostis, seus passos ecoando em uníssono. A tia Wong, sua vizinha traiçoeira, lidera o grupo. Ela guia a gangue até a casa de Chen Xiao, provocando-os com o ar-condicionado e a comida dele, enquanto o chama de besta mesquinha por não compartilhar. O líder da equipe, um homem cheio de cicatrizes, agradece a tia Wong por sua ajuda, prometendo recompensá-la bem assim que tomarem os suprimentos. Radiante de alegria, tia Wong chama o bandido de irmão Jiang e agradece por sua generosidade. Ela imagina Chen Xiao implorando por misericórdia enquanto a gangue a protege. Desesperado para sobreviver, ele oferece sua casa ao líder deles. Um sorriso maligno se espalha pelo rosto dela, ansiosa para ver a arrogância dele ser esmagada. O grupo se reúne na calçada, abaixo da fortaleza de Chen Xiao. No entanto, o líder cicatrizado faz uma pausa. Ele olha para o prédio, sentindo que algo está errado. Seus instintos dizem que esse garoto está mais preparado do que eles pensavam, mas seus homens não são tão cautelosos. Um bandido loiro, segurando um taco de beisebol, se voluntaria com entusiasmo para arrombar a porta. Ignorando o perigo em potencial, ele grita: "Avançar!" e corre em direção à entrada. Assim que alcança o perímetro, seu pé aciona uma armadilha oculta de alta voltagem. Uma eletricidade azul o atinge, e ele grita de dor, tremendo violentamente. O bandido cai no chão, convulsionando. O líder cicatrizado, sem perceber a armadilha, olha para baixo com desprezo e pergunta por que aquele lixo travou. Outro membro da gangue corre para ajudar o companheiro. Quando ele toca o ombro do bandido, a corrente elétrica atinge os dois. Eles gritam por socorro enquanto um clarão ilumina suas silhuetas. Tia Wong e o líder cicatrizado congelam, chocados com o terrível sistema de defesa de Chen Xiao. De repente, um alto-falante no telhado é ativado. O líder cicatrizado e tia Wong olham para cima, confusos. Em vez de uma sirene, uma música alegre sobre sorte e felicidade começa a tocar. A melodia feliz soa de forma irônica, enquanto a armadilha continua funcionando. As silhuetas dos membros da gangue são iluminadas pela eletricidade azul, enquanto a música zomba do destino deles. Percebendo o perigo, o líder cicatrizado e tia Wong recuam, xingando de medo. Lá dentro, o sistema de Chen Xiao informa que ele está coletando intensas emoções negativas, como choque e pânico, das pessoas do lado de fora. Chen Xiao está sentado confortavelmente, comendo um picolé e observando os monitores. Ele fala ao microfone, zombando da boa sorte da gangue por cair em sua armadilha. Do lado de fora, o líder cicatrizado, furioso, aponta sua arma para o prédio, gritando para Chen Xiao pagar o dinheiro. Tia Wong grita que, se ele pode bancar reformas, então pode pagar suas dívidas, e ainda insulta sua criação. Chen Xiao responde calmamente pelos alto-falantes. Ele sorri friamente, dizendo que seu apartamento vale 4 milhões, mais do que suficiente para cobrir os 3,5 milhões que ele pegou emprestado. Ele os dispensa, dizendo que a casa é o pagamento. Também diz para eles irem atrás de Liu Wongqing pela dívida dela, porque isso não é problema dele.
O líder cicatrizado treme de raiva. Ele sabe que suprimentos são tudo agora, mas a arrogância de Chen Xiao o enfurece. Chen Xiao continua provocando-os pelo interfone. Mordendo seu picolé, ele aconselha que vão embora, enquanto ele ainda está de bom humor. Sua expressão então fica fria, enquanto os avisa para não procurarem problemas. Sua mão paira sobre um grande botão vermelho. Sem hesitar, Chen Xiao aperta o botão. Do lado de fora, a armadilha libera uma descarga elétrica massiva por toda a entrada. Uma visão em raio-x mostra os esqueletos deles se iluminando quando a eletricidade os atinge. Eles gritam de dor sob os choques implacáveis. O sistema de Chen Xiao registra pontos pela dor e pelo desespero deles. Quando a eletricidade para, a gangue está fisicamente ilesa, mas mentalmente destruída. Eles ficam ali, suando, olhando para o prédio com medo. Sabendo que não podem entrar, o líder cicatrizado recua. Ele grita uma última ameaça, dizendo que sua gangue não vai deixar isso barato, e foge com seus homens. Tia Wong fica para trás, com o rosto cheio de horror e ódio. Ela sabe que seu plano de usar a gangue falhou. Depois que eles fogem, o prédio permanece imponente sob um céu vermelho como sangue. O calor intenso do concreto transforma o mundo exterior em um forno. O jornal informa mortes por insolação e aconselha todos a permanecerem dentro de casa enquanto um aviso vermelho pisca na tela. A paz de Chen Xiao é interrompida por uma notificação em seu celular. Ele vê que o grupo de moradores está cheio de mensagens. Tia Wong lidera o ataque, perguntando se ele ainda é humano e o acusando de estocar suprimentos enquanto os outros sofrem. Outro vizinho se junta. Mais mensagens começam a chegar. Os moradores insistem que os recursos devem ser compartilhados, chamando-o de assassino, por se recusar. Outros afirmam que estão morrendo de calor e exigem explicações. Chen Xiao toma um gole de uma bebida gelada. Impassível, ele rola calmamente pelas mensagens furiosas, com um olhar distante. Para ele, esses insultos são recursos. Seu sistema detecta enormes picos de inveja e raiva vindos dos vizinhos. Uma notificação vermelha aparece. O valor de emoções negativas ultrapassou 1000 pontos e o sistema começa a calcular suas recompensas. Dentro de sua casa segura com clima controlado, Chen Xiao fica diante de sua geladeira aberta, cheia de comidas e bebidas frescas. Para provocar ainda mais os vizinhos que sofrem, ele sorri de canto e tira uma foto de seus suprimentos. Ele posta a imagem no grupo, brincando que seu estoque é grande e perguntando quem quer um pouco. Os vizinhos mordem a isca, moradores imploram por uma parte. Tia Wong, sem vergonha, pede entrega por causa de suas pernas ruins, e outros exigem água de forma arrogante. A expressão de Chen Xiao se torna fria. Ele responde que não está administrando uma instituição de caridade para aproveitadores e que só aceita trocas de valor equivalente. O pedido de ajuda imediatamente se transforma em fúria. No chat, Tia Wong e outros o insultam, chamando-o de egoísta e amaldiçoando-o com karma. Tendo colhido emoções negativas suficientes, Chen Xiao se recosta no sofá com uma maçã fresca. De repente, uma notificação do sistema chama sua atenção. O sistema anuncia que seu valor de emoções negativas atingiu 3.000, desbloqueando o corte espacial. Uma nova habilidade que cria uma fenda microscópica em um raio de 3 metros. Intrigado, Chen Xiao ativa a habilidade. Ele foca na maçã sobre a mesa. Com um rápido movimento da mão, ele libera a lâmina invisível, cortando a maçã perfeitamente ao meio. Chen Xiao sorri. Um brilho perigoso surge em seus olhos, pensando que seu jogo de sobrevivência acabou de ficar ainda mais interessante. Naquela noite, um veículo off-road laranja para de repente em uma rua deserta da cidade. Uma mulher de salto alto vermelho desce do carro. É Liu Wanqing, usando um vestido de gala preto, com um ar arrogante e pronta para se vingar. Guarda-costas de terno ficam ao lado da porta aberta do Jeep, onde o chefe da máfia, Zhang Yang, está sentado, soltando fumaça. Ele parece intenso enquanto acende um charuto, se preparando para a invasão. Na rua, Zhang Yang pede a seus subordinados que confirmem se aquela é a localização de Chen Xiao. Seus homens confirmam que o alvo está no prédio mais interno do complexo. Para mostrar sua posse, Zhang Yang apalpa o traseiro de Liu Wanqing. Ele a puxa para perto e a provoca, perguntando se ela vai sentir dor no coração ao ver seu antigo amante ser atacado. Liu Wanqing faz o papel de amante dedicada, inclinando-se de forma sedutora para ele e dizendo que agora seu coração pertence apenas a ele. Ela fala de Chen Xiao com puro desprezo, chamando-o de um lixo inútil. No entanto, seu rosto se contorce de fúria ao declarar que esta noite Chen Xiao vai morrer. A conversa deles é interrompida quando Zhang Yang avista alguém se aproximando da área residencial. É Li Dafu, o dono do supermercado, junto com outro vizinho. Movidos pela ganância, eles correm até a gangue, oferecendo-se para ajudar a bloquear a rota de fuga de Chen Xiao, na esperança de cair nas graças deles. Zhang Yang olha para os vizinhos desesperados e faz um acordo. Se ajudarem a capturar Chen Xiao, ele dividirá uma parte dos suprimentos com eles. Dafu, achando que está seguro, lidera a gangue com entusiasmo, chamando o chefe da máfia de irmão mais velho e prometendo um atalho.
Enquanto isso, outros vizinhos estão saqueando suprimentos na rua, sem saber do perigo que se aproxima. A gangue, liderada por Jiang Yang e Liu Wanqing, segue Li Dafu, enquanto ele explica o layout do complexo. Porém, quando Dafu aponta para a própria casa para mostrar lealdade, um bandido ruivo diz friamente que agora o prédio inteiro pertence a eles. O pânico se instala. Tia Wong e outro vizinho gritam, percebendo que a gangue pretende levar tudo, até mesmo dos que ajudaram. A máfia não mostra piedade, espancando os vizinhos até jogá-los no chão. Caídos na terra, eles se arrependem amargamente do erro ganancioso de confiar nessas feras. Com os vizinhos subjugados, Jiang Yang, Liu Wanqing e seus capangas armados se preparam para seguir em direção ao verdadeiro alvo. Eles se reúnem na base do prédio de Chen Xiao, olhando para suas altas paredes. De repente, uma enorme poltrona despenca do alto, esmagando o chão, bem na frente da gangue atônita. Chen Xiao, calmamente, come um bife, totalmente despreocupado com o exército à sua porta. Sentado na poltrona, ele olha para baixo e pergunta com um sorriso de canto se todos estão procurando por ele. Jiang Yang abraça Liu Wanqing e grita para cima, ameaçando matar Chen Xiao e exigindo suprimentos em troca de deixar seu corpo intacto. Chen Xiao ignora a ameaça, apenas limpando a boca com um guardanapo. Seus olhos brilham com uma luz vermelha ameaçadora, enquanto ele encara o chefão e o repreende por interromper sua refeição de forma tão rude. Os olhos de Liu Wanqing se arregalam, chocada com a arrogância dele. Furioso, Jiang Yang aponta para o prédio e grita para seus homens atacarem Chen Xiao. O confronto se transforma em uma briga de rua. Chen Xiao se move entre a gangue, desviando facilmente de um soco. Concentrado, ele avança, agarra um bandido pela cabeça e o esmaga brutalmente contra o chão. Um brutamontes musculoso com um moicano salta no ar, girando um mangual cheio de espinhos. Chen Xiao prevê o ataque, se esquiva, enquanto a arma atinge o asfalto e contra-ataca com um chute poderoso no queixo do inimigo. Vendo seus companheiros caírem, outro membro da gangue desembainha um machado. Ele avança com um golpe mortal, mas Chen Xiao permanece calmo, ativando sua habilidade de segmentação espacial para interceptar a lâmina. De repente, a luta é interrompida quando um cilindro amarelo cai bem ao lado de Jiang Yang e Liu Wanqing. Ele detona instantaneamente, cobrindo a rua com uma densa nuvem de fumaça branca. Tossindo, Jiang Yang percebe que é gás lacrimogêneo. Temendo uma armadilha de um aliado oculto, ele ordena que a gangue recue imediatamente. Dentro da fumaça espessa, Chen Xiao desvia casualmente de um último golpe cego de machado. Ele então avista uma figura encostada em um prédio. O estranho comenta sobre a confusão que Chen Xiao causou, mas admite que suas habilidades de luta são impressionantes. Chen Xiao o encara com desconfiança, exigindo saber o que ele está fazendo ali. O homem dá um passo à frente, revelando-se como Mu Chang, o traficante de armas da camisa florida. Jogando outro cilindro de gás, ele pergunta se Chen Xiao ainda está interessado em armas, afirmando que tem mercadorias de qualidade. Mu Chang olha com inveja para a caixa térmica de Chen Xiao, impressionado por ele ter água gelada naquele calor. Chen Xiao lhe entrega uma garrafa, mas pergunta por que ele está tão longe de seu território. Mu Chang explica que um rival, Lu Hiang, tem roubado seus negócios e que ele estava rastreando os homens dele. Ele admite que seguiu os rivais até ali e ficou surpreso com o enorme estoque de Chen Xiao, supondo que ele tenha canais especiais de suprimento. Ao ouvir isso, os olhos de Chen Xiao se estreitam, alertas. Ele se vira bruscamente e exige saber o que Mu Chang está insinuando. Mu Chang se apressa em tranquilizá-lo, dizendo que não quer bisbilhotar, mas propor uma parceria. Ele revela que Lu Hiang possui um enorme estoque de água purificada. Sugere que Chen Xiao a extraia, armazene ali e que ele mesmo a venda. Chen Xiao pondera a oferta no silêncio da noite, sabendo que, com o aumento das temperaturas, a água se tornará mais valiosa que dinheiro. Ele aceita cooperar, deixando Mu Chang completamente chocado. Chen Xiao exige uma divisão de lucros de 9-1. Indignado, Mu Chang grita que isso é um roubo. O sistema avisa Chen Xiao que ele coletou uma forte emoção de choque. Impassível, Chen Xiao se vira para ir embora, dizendo que não há nada a discutir se Mu Chang não estiver disposto. Desesperado, Mu Chang abandona todo o orgulho e se agarra à perna de Chen Xiao, implorando por uma divisão de 8-2 para poder sobreviver. Com lágrimas nos olhos, ele percebe que Chen Xiao não pode ser persuadido e deve ter uma carta na manga poderosa. Satisfeito com sua dominância, Chen Xiao toma um gole de sua bebida e concorda com a divisão de 8-2. No entanto, ele impõe uma condição. Terá prioridade na escolha de todos os produtos futuros, e Mu Chang venderá o que sobrar. Resignado, Mu Chang suspira e aceita. Chen Xiao então assume o comando, ordenando que Mu Chang primeiro faça um reconhecimento do layout e do pessoal do alvo. Mais tarde, os dois observam um enorme complexo industrial à distância. Mu Chang explica que aquele é o reduto de Lu Rifang, com a parte da frente sendo usada para a troca de recursos. O local é fortemente vigiado por homens armados com espingardas, que fazem rondas constantes. Mu Chang revela um lado mais sombrio da fortaleza, apontando para mulheres capturadas para oferecer serviços especiais aos líderes. Um dos guardas está lidando com uma delas, Liu Wanqing, agora uma prisioneira após sua traição.
Ela parece apavorada e indefesa, vestindo um vestido vermelho. Mu Chang então aponta para a área de armazenamento de água nos fundos, mas admite que ainda não encontrou o tanque exato. Chen Xiao traça seu plano. Ele vai fazer o reconhecimento sozinho, e ao seu sinal, Mu Chang deverá criar uma distração. Mu Chang questiona como ele pretende mover toda a água sozinho. Ignorando a dúvida, Chen Xiao salta do ponto onde estavam em direção aos contêineres de carga, patrulhados por guardas logo abaixo. Agora no chão, Chen Xiao se move com confiança pela instalação, vestindo roupas escuras. No entanto, ele é rapidamente notado. Um guarda o detém, estranhando seu rosto e exigindo sua identificação. Chen Xiao mostra calmamente um cartão, alegando que o chefe Lu o enviou para contar o estoque de água. O guarda não se deixa enganar. Ele ri, aponta da espingarda para as costas de Chen Xiao e zomba do truque infantil. O sistema registra a zombaria do guarda, acrescentando pontos a Chen Xiao. Ele decide que seu corte espacial serve para mais do que descascar frutas. Com uma frieza absoluta, coloca a mão no ombro do guarda e, de repente, passa o cartão de identificação. Impregnado com seu poder espacial, o plástico se torna afiado como uma lâmina, cortando o pescoço do guarda. O homem cai instantaneamente, sem sequer compreender o que aconteceu. Enquanto o sangue jorra da ferida fatal, outro guarda presencia a cena grotesca. O sistema de Chen Xiao registra um surto de horror e dor vindo da vítima. Tomado pelo choque, o guarda saca uma pistola e, gritando em pânico, aponta para o assassino de seu parceiro. Ele começa a atirar, o clarão do cano iluminando o cenário industrial escuro. Mas Chen Xiao se move com agilidade sobre-humana, desviando facilmente das balas. Ele revida com um corte espacial de longo alcance. O guarda continua atirando, mas não é páreo para a lâmina invisível, que o corta ao meio enquanto ele ainda corre. O sistema avisa Chen Xiao que ele colheu enormes quantidades de medo e desespero. Os tiros quebram o silêncio da fortaleza. Reforços correm para o local, incluindo um guarda armado com um lança-foguetes. Em desvantagem numérica, Chen Xiao se esconde nas sombras, encostado a uma parede de concreto. Ele permanece imóvel enquanto os guardas frenéticos passam correndo, sem notá-lo. Enquanto se esconde, uma mão pálida de repente surge das sombras atrás dele. Chen Xiao congela, chocado ao perceber que alguém descobriu seu esconderijo. Do lado de fora, a fortaleza está em caos. Guardas cercam a área ao redor dos enormes tanques químicos, caçando o intruso. Silhuetas armadas patrulham entre os prédios de metal ondulado, armas em punho, procurando o assassino. A figura nas sombras é Li Yuyu. Ela leva um dedo aos lábios, sinalizando para ele ficar em silêncio. Agachados atrás de um galpão, Chen Xiao pergunta por que ela está ali. Ela explica, com tristeza, que a gangue a capturou e pensou que ele também tivesse sido pego. Ela parece desgrenhada e sem esperança, ajoelhada no chão. Chen Xiao pergunta se ela sabe onde está a água. Ela acena com a cabeça, explicando que, por trabalhar na limpeza, aprendeu o layout do local e se oferece para guiá-lo. Para criar uma distração, Li Yuyu arremessa um balde de metal no pátio, que cai fazendo um barulho alto. Os guardas, incluindo o do lança-foguetes, se viram em direção ao som, gritando. Encontraram alguém! Eles correm até o balde vazio. Aproveitando a chance, Li Yuyu conduz Chen Xiao por um beco estreito, sussurrando que aquele caminho não tem câmeras de vigilância. Ela o guia rapidamente por vielas sujas e infestadas de ratos, evitando a detecção. Eles param diante de uma grande porta de metal, e Chen Xiao diz para ela se esconder e esperar por seu retorno. Sozinho, ele ativa sua habilidade espacial, invocando um vórtice negro em sua mão. Ele concentra sua energia, preparando-se para romper a parede. Com um impulso poderoso, ele soca a estrutura diretamente. O impacto colossal despedaça a parede de tijolos, lançando destroços para todos os lados enquanto ele entra. Lá dentro, um guarda em patrulha se assusta com a explosão. Ele tropeça para trás, olhando ao redor, confuso. Aterrorizado e suando, ele aperta a arma e grita, exigindo saber quem está ali. Chen Xiao atravessa na abertura, seus olhos brilhando com um vermelho aterrador, enquanto encara o guarda. Sem hesitar, ele libera um corte espacial mortal. O ataque instantâneo e preciso atravessa o pescoço do guarda, antes que ele consiga puxar o gatilho. Enquanto o homem morre, o sistema avisa Chen Xiao que ele colheu enormes quantidades de choque, medo e dor. Observando de seu esconderijo, Li Yuyu começa a ficar preocupada. Ela sente que Chen Xiao está lá dentro há muito tempo e se pergunta se algo aconteceu com ele. A ansiedade toma conta dela, e tudo o que deseja é que ele esteja bem. Mas ao olhar com mais atenção para o interior do local, fica completamente horrorizada. O lugar está totalmente destruído, e ela não consegue acreditar no que vê. Tudo foi reduzido a escombros. De repente, ela percebe uma figura caminhando diretamente em sua direção, surgindo dentre as ruínas. Ela entra em pânico, começa a gritar e se prepara para atacar. Então percebe que é apenas Chen Xiao. Calmamente, ele diz que tudo já foi resolvido, e afirma que eles devem sair dali agora. Em seguida, vira-se imediatamente e começa a caminhar para longe. Logo depois, puxa uma arma, aponta para o ar e dispara um único tiro. A bala explode no alto do céu.
Li Yuyu se assusta com o barulho, mas Chen começa a rir, pois sabe exatamente o que acabou de fazer. Enquanto isso, do lado de fora, Mu Chang vê o sinal no céu e entende na hora. Ele comenta genuinamente surpreso que Chen Xiao é realmente impressionante. Então, começa a executar sua parte no plano de destruição. Ele lança várias garrafas incendiárias que havia preparado, provocando caos e explosões por toda parte. A área inteira rapidamente é tomada pelas chamas. As pessoas começam a gritar sobre o incêndio e correm desesperadas tentando apagá-lo. Exatamente como planejado, todos ficam completamente distraídos pelo caos. Com o fogo se espalhando, Chen Xiao e Li Yuyu conseguem avançar facilmente para áreas mais internas. Li Yuyu indica o caminho, explicando que o beco à frente os levará aos arredores do portão sul. Enquanto seguem em frente, outra mulher surge de repente por trás e chama por Chen Xiao, implorando para que ele a leve com eles. É Lu Wangqing. Chen Xiao se vira e a reconhece imediatamente. Ela implora mais uma vez, dizendo que eles já foram amantes, e pede que ele a leve por causa do relacionamento que tiveram no passado. Aproxima-se dele e promete que, se ele a tirar daquele lugar, não o culpará nem mesmo por ter usado seu nome para fazer empréstimos no passado. Chen Xiao responde friamente, dizendo que ela não entende a situação nem um pouco. Ao ouvir o tom gelado dele, Lu Wangqing desmorona e começa a chorar. Entre soluços, ela diz que a gangue a obriga a trabalhar todos os dias, fazendo-a servir homens velhos. Explica que, se resiste, eles a espancam, e se tenta fugir, eles a capturam e a arrastam de volta. Chorando, diz que não tem para onde ir, e implora para que Chen a deixe viver com ele, prometendo fazer absolutamente qualquer coisa que ele quiser. Chen Xiao olha para ela e a relembra de tudo o que ela fez. Pergunta se ela alguma vez pensou que esse dia chegaria, quando riu dele por ser pobre, o chamou de lixo, dormiu com homens velhos pelas costas dele e até levou Lu Hiang a tentar matá-lo. Ao ouvir isso, Lu Wangqing fica verdadeiramente aterrorizada. Naquele momento, ela finalmente percebe que tudo o que fez é completamente imperdoável. Chen pensa ainda mais profundamente. Ele se lembra de sua vida passada e se pergunta, quando ela o esquartejou naquela época, será que alguma vez imaginou que um dia isso aconteceria? Ela fez coisas horríveis demais com ele, e não há como ele perdoá-la, não importa o que diga agora. Ele se força a manter as emoções sob controle, pois não pode permitir que a história se repita. Chen a empurra friamente para o lado e diz que a atuação dela continua tão ruim quanto sempre foi. Em seguida, vira-se para Li Yuyu e diz que eles devem continuar. Li Yuyu lança um olhar para Lu Wangqing caída no chão e, em silêncio, espera que ela aprenda uma lição com isso e nunca se torne uma pessoa como ela. Nesse instante, Lu Wangqing perde completamente o controle. Ela grita que, se Chen não vai deixá-la viver, então ela também não vai deixar ninguém ter paz. Imediatamente, uma notificação do sistema aparece. Emoção negativa, intensa, detectada. Ódio, extraindo 999. O número dispara para fora dos limites. Não muito tempo depois de eles partirem, o chefe da área chega. A primeira coisa que ele pergunta é sobre a água, gritando para saber se o suprimento está seguro, já que é o bem mais valioso que possui. Quando seus homens abrem a porta e veem a destruição lá dentro, seus corações afundam. Não restou absolutamente nada. Então percebem palavras escritas na parede. Está claramente escrito que a água do chefe Lu foi levada, e que da próxima vez será a vida dele. Lu perde completamente a sanidade. Ele grita furiosamente, exigindo saber quem fez aquilo. Está fora de si de tanta raiva. Nesse momento, Lu Wangqing fala do chão. Ela diz ao chefe Lu que foi Chen Xiao, mente, afirmando que tentou impedi-lo, mas que Chen a feriu, e ainda insultou Lu, chamando-o de lixo. Ela se agarra a Lu, manipulando-o ainda mais, dizendo que Chen afirmou que Lu não era digno de possuir tais recursos. Continua jogando lenha na fogueira, alertando que Chen planeja acabar com todos eles. Ao ouvir isso, a raiva de Lu explode completamente. Ele ordena que todos o sigam até o portão sul para massacrar Chen Xiao. Um enorme alvoroço se espalha por todo o acampamento, quando a ordem de caçada é dada. Mais à frente, Chen e Mu Chang percebem o movimento imediatamente. Mu Chang comenta, deixando claro que entende que estão sendo perseguidos. Enquanto toda a força inimiga se reúne atrás de seu chefe, Chen murmura calmamente que o chefe Lu se moveu mais rápido do que ele esperava. Mesmo assim, ele já está preparado. Lu aponta para frente e grita a ordem para capturá-lo. Todos atrás dele avançam, com a fúria completamente fora de controle, mas isso acaba dando vantagem a Chen. Ele permanece calmo e lança casualmente uma tocha no chão à frente deles, criando instantaneamente uma enorme parede de fogo. O grupo é forçado a parar, preso atrás das chamas. O chefe grita através do fogo que fará questão de acabar com Chen Xiao. Logo depois, outra notificação aparece. Emoção negativa, intensa, detectada. Ódio. Pelesiaço 999. Agora, há duas pessoas cujo ódio por Chen atingiu o nível máximo. Chen, porém, permanece relaxado.
Ele agradece sarcasticamente ao chefe Lu, dizendo que ficará feliz em aceitar esses pontos de emoção para se tornar mais forte e ganhar ainda mais no futuro. Então surge outra notificação. Jing. Pontos de emoção negativa atingiram 3.000. Nova habilidade desbloqueada. Barreira espacial. Dentro do abrigo aconchegante, Chen Xiao está ocupado organizando uma pequena celebração. Mu Chang ri alto, dizendo que o que aconteceu mais cedo foi simplesmente incrível. Ele aposta que o velho cão Lu deve estar destruindo o próprio território de tanta raiva agora. Eles se sentam à mesa, apreciando uma variedade de pratos absurdamente deliciosos. Festejam despreocupados, ignorando completamente a onda de calor mortal que devasta o mundo lá fora. A comida parece tão incrível que só de olhar já dá vontade de se juntar à mesa. É o tipo de banquete em que você quer se jogar imediatamente. Mas, infelizmente, a menos que esteja sentado ali, tudo o que pode fazer é imaginar o sabor. Diante disso, Liu Yu agradece sinceramente a Chen Xiao. Ela diz que se ele não a tivesse salvado, nem sabe por quanto tempo ainda teria ficado presa naquele inferno. Ela está extremamente grata e sente que faria qualquer coisa para retribuí-lo. Chega até a se oferecer para cuidar da cozinha, dizendo que sabe preparar todo tipo de comida e que só quer deixá-lo feliz, já que sabe que os homens geralmente adoram uma boa refeição caseira. Chen sorri com carinho e a lembra de que eles são antigos colegas de escola, então não há necessidade de tanta formalidade. Ele entende a gratidão dela, mas acima de tudo, quer que ela relaxe, se sinta segura e apenas descanse enquanto estiver ali. Liu Yu insiste que não está sendo apenas educada. Ela explica que ele a fez sentir que ainda existem pessoas neste mundo em quem vale a pena confiar. Mu Chang então entra na conversa, acrescentando que aquela cena do herói salvando a donzela também foi bastante impressionante. Em tom de brincadeira, ele pede que Chen conte os detalhes, querendo saber exatamente como conseguiu fazer aquilo. Ele ainda não consegue acreditar que Chen esvaziou um reservatório inteiro sozinho e se pergunta se ele usou algum tipo de magia maluca. Por um breve momento, o ambiente fica em silêncio. Chen simplesmente responde que tem seus próprios métodos. Ele diz a Mu Chang que, em vez de se preocupar com o como, deveria pensar em como vender com segurança tanta água. Ao ouvir isso, Mu Chang congela por um segundo, percebendo que Chen está certo. Vender aquela quantidade de água, sem expor sua origem, não seria nada fácil. Em seguida, Chen pergunta casualmente a Liu Yu sobre sua vida depois do ensino fundamental, comentando que nunca mais ouviu notícias dela após a formatura. Liu Yu hesita por um momento e então explica que sua família passou por sérios problemas pouco tempo depois da formatura. Ela acrescenta que seus pais desapareceram por volta da mesma época. Enquanto fala, as lembranças ruins a inundam, e o pânico começa a crescer novamente. Ainda assim, ela força a si mesma a continuar, sabendo que Chen merece saber a verdade. Mas, justamente enquanto ela fala, chamas começam a se erguer ao redor do perímetro. Eles mal acreditam no que vem. Mu Chang olha pela janela e solta que o lugar inteiro está pegando fogo. O incêndio está completamente fora de controle. É óbvio que as pessoas que perderam o suprimento de água, ou querem recuperá-lo, ou preferem destruir tudo. À medida que as chamas explodem violentamente, Chen, Mu Chang e Liu Yu observam do lado de dentro, chocados. O fogo é gigantesco. Em meio ao caos, eles veem pessoas do lado de fora sofrendo com o calor. Uma delas segura uma criança nos braços, gritando desesperadamente por ajuda e implorando para que alguém salve os pequenos. Mu Chang percebe de repente o que está acontecendo. Ele diz que Lu Hyang deve estar por trás disso, e se pergunta se aquele desgraçado realmente pretende queimar todo mundo até a morte. Liu Yu pergunta ansiosa se eles não deveriam sair e fazer alguma coisa. Chen, porém, permanece pensativo. Ele percebe que Lu Hyang está tentando usar a moralidade e vidas inocentes como uma armadilha para prendê-lo. Ele acha isso inútil, pois já passou há muito tempo da fase ingênua de sua vida passada, quando acabou estrangulado até a morte, apenas por tentar salvar todo mundo. Do lado de fora, Lu Hyang grita para Chen Xiao sair. Ele ameaça que, se Chen não aparecer, vai queimar toda a área até virar cinzas, só para ver quanto tempo aquela suposta carapaça de tartaruga de ferro de Chen vai aguentar. Um dos capangas de Lu rapidamente o bajula, dizendo que o chefe é sábio como sempre. Acrescenta que, se o fogo continuar se espalhando, mesmo que as pessoas lá dentro não queimem vivas, a fumaça com certeza vai matá-las. Lu se deleita com o espetáculo. À medida que o fogo cresce cada vez mais, seu humor melhora ainda mais. Em sua mente, ele pensa que é exatamente isso que acontece quando alguém ousa enfrentá-lo. As chamas continuam subindo, e os prédios próximos começam a desabar, o que só alimenta ainda mais o incêndio. Dentro do abrigo, Mu Chang começa a entrar em pânico. Ele diz que não podem simplesmente ficar ali dentro. Alerta que o calor vai se propagar pelas paredes e que, mesmo que não queimem, acabarão assados vivos ou sufocados pela falta de oxigênio. Chen apenas sorri calmamente. Ele já tem um plano,
Ele pensa que, em um apocalipse de altas temperaturas, jamais seria estúpido o bastante para não instalar o sistema de proteção contra fogo de mais alto nível em seu abrigo. Ele se preparou para exatamente esse cenário há muito tempo. Inclusive deixou velhos PCs rodando o software de defesa, aproveitando cada pedaço de tecnologia disponível. Então, com calma, ele pressiona um botão vermelho em seu console. Normalmente, quando alguém aperta um grande botão vermelho, algo muito errado está prestes a acontecer. Mas desta vez, é o oposto. Do lado de fora, dispositivos ocultos são ativados e começam imediatamente a disparar granadas de controle de incêndio. Elas funcionam como enormes extintores, liberando uma fumaça densa de supressão por toda a área. À medida que a fumaça branca se espalha, as chamas diminuem rapidamente. Mu Chang fica ali, incrédulo, completamente chocado com a cena. Ele grita que aquilo é aerogel de nível nano. Não consegue acreditar que Chen conseguiu colocar as mãos em algo assim. Diz que aquilo é puro material de uso militar, e pergunta se Chen roubou alguma base do exército ou coisa do tipo. Liu Yu também fica totalmente atônita, observando o fogo desaparecer diante de seus olhos. À medida que as chamas se apagam, o chefe do lado de fora fica cada vez mais frustrado. Ele bufa, dizendo que aquilo não passa de uma luta desesperada antes da morte. Mesmo assim, age como se já estivesse preparado para esse resultado. De repente, um dos homens próximos tenta atacar Lu sorrateiramente, achando que o chefe está distraído. O homem golpeia com toda a força, mas é inútil. O chefe é muito mais forte. Ele derruba o atacante com facilidade e ordena que todos continuem atacando. Diz que não acredita que a tecnologia lixo de Chen vá durar para sempre. Ele está disposto a prolongar aquilo. O homem ao seu lado entra em pânico e gagueja, dizendo que o combustível está quase acabando. Ele aponta que a névoa branca vinda da casa é eficaz demais. Nesse momento, a voz de Chen ecoa de dentro do abrigo. Ele pergunta casualmente ao chefe Lu se ele já terminou de brincar com fogo e brinca, perguntando se ele não quer entrar para tomar um copo de água gelada e se refrescar. Logo após essa provocação, uma notificação aparece diante de Chen. Emoção negativa forte detectada. Raiva. Base 8B888. As pessoas do lado de fora, que esperavam assistir a um grande espetáculo de fogo, ficam completamente decepcionadas. Com as chamas se apagando, não resta mais nada para ver. Dentro de sua mente, o chefe muda de ideia. Ele decide que simplesmente matar Chen Xiao seria deixá-lo escapar fácil demais. Ele percebe que aquela casa é a prova de fogo, resistente e completamente autossuficiente. Aos seus olhos, é o abrigo perfeito. E agora, ele o quer para si. A força bruta não funcionou. Os ataques com fogo falharam. Então decide que não há mais necessidade de fingir. Já que chegou a esse ponto, ninguém pode culpá-lo por arrancar o último resquício de civilidade que ainda lhe resta. Ao olhar para os civis inocentes próximos, o medo puro se espalha por seus rostos. Chen entende exatamente o que está prestes a acontecer, mas já está preparado para qualquer possibilidade. Com o fogo ainda ardendo ao redor, o chefe Lu grita para Chen Xiao sair imediatamente e olha para todas as pessoas sofrendo por causa dele. Uma senhora começa a chorar e gritar com Chen, chamando-o de moleque maldito. Ela o culpa por ofender o chefe Lu e arrastar todos para aquela situação, exigindo que ele saia. Enquanto isso, outro homem grita que Lu Hiang é um desgraçado e declara que, se for preciso, eles sairão correndo para lutar contra ele até a morte. Chen pensa consigo mesmo que usar a vida de outras pessoas como ameaça é o truque mais antigo que existe. Infelizmente, neste mundo, ser bondoso demais é o mesmo que cometer suicídio. Lu ri com desdém, dizendo que, se Chen quer se esconder como um covarde, tudo bem, ele começará por aquele velho. Ele agarra um idoso que treme e chora de medo. De repente, uma voz grita que Lu Hiang terá uma morte horrível por fazer aquilo. Ao ouvir aquela voz e ver o que está acontecendo, Chen reconhece imediatamente o homem como o avô Wang. Ele se lembra de como aquele velho uma vez lhe trouxe água e disse para ele sobreviver, afirmando que, enquanto estiver vivo, sempre há esperança. Essa lembrança finalmente desperta uma raiva verdadeira em Chen. Ele se vira e diz a Mu Chang para ficar dentro do abrigo e proteger Liu Yu, afirmando que vai acertar as contas com o chefe Lu. Os outros o encaram em choque, mas também entendem. Enquanto Chen caminha para fora, em meio ao mar de chamas, ele diz calmamente a Lu Hiang que os rancores entre eles dizem respeito apenas aos dois e não tem nada a ver com mais ninguém. Lu ainda segura o velho pelo colarinho, com uma tocha acesa na mão. Ao ouvir as palavras de Chen, ele joga o idoso de lado e zomba, dizendo que Chen finalmente está disposto a sair do casco. Pergunta se ele quer brincar de herói. Então, impõe suas condições: devolver o dinheiro, entregar a água e oferecer a própria vida. Só então, ele talvez considerasse deixar os outros irem embora. Chen responde friamente que não tem interesse algum em bancar o herói. Os dois se encaram intensamente. Em seguida, Chen levanta a mão e aponta para frente. Diz que lutar e matar são coisas entediantes e que só prejudicam o próprio karma. Acrescenta que ouviu dizer que Lu começou a carreira comandando um cassino. Então por que não resolver isso da maneira que Lu conhece melhor? Ele propõe uma aposta. Se Lu vencer, tudo o que Chen possui passará a pertencer a ele. Mas, se Chen vencer, Lu deverá soltar o avô Wang e sair imediatamente dessa área. O chefe Lu cai na gargalhada e concorda na hora.
Ele joga um copo de dados para Chen e diz que apostarão em quem tirar o maior valor. Uma única rodada para decidir vida ou morte. Chen pega o copo rapidamente e diz calmamente que aposta em grande. Ele acrescenta que um confronto entre deuses do jogo está prestes a começar. Ambos ajustam suas posturas. Por um momento, parece que eles estão em um cassino, e não em um campo de batalha em chamas. Eles gritam alto, enquanto começam a sacudir os dados. O dispositivo é ativado, e os dados lá dentro começam a girar freneticamente. Enquanto rolam, todos ao redor começam a torcer pelo chefe, gritando que o chefe Lu certamente vai vencer. O chefe Lu parece extremamente confiante. Quando os dados param, ele explode em gargalhadas. Anuncia com orgulho 3-6, uma jogada suprema, e declara que Chen perdeu. Chen permanece calmo e diz para ele não se apressar, afirmando que o vencedor ainda não foi decidido. Em seguida, ele usa secretamente um truque para manipular os dados. Ele corta os dados com precisão e comenta de forma casual que os dados do chefe não parecem ser de muito boa qualidade. Todos entram em pânico ao ver os dados partidos ao meio. Alguém grita que a soma total dá 21, superando a suposta jogada suprema. Chen declara que o chefe Lu perdeu e ordena que ele solte o velho. O chefe Lu fica furioso. Ele acusa Chen de trapacear e avança imediatamente contra ele. Uma notificação aparece. Emoção negativa intensa detectada. Raiva, pareço em 500. Enquanto o chefe Lu avança com uma faca, amaldiçoa Chen e grita para ele morrer. As pessoas ao redor entram em pânico. Chen, porém, mantém a calma. Ele pensa que esse é o momento perfeito para testar sua nova habilidade. Quando o chefe Lu se lança contra ele, Chen desvia com facilidade. Em seguida, arremessa o copo de dados em alta velocidade, assustando o chefe. O dispositivo se choca contra o chão, levantando fumaça e destroços. Todos correm em pânico, perguntando se o chefe está bem. Em meio à fumaça, o chefe Lu tosse e diz que está bem. Ele ordena que 2 pessoas vão procurar Chen. Quando a fumaça começa a se dissipar, o chefe Lu avista Chen à frente. Ele aponta para ele e ordena que todos o derrubem. Os capangas abrem fogo imediatamente, atirando de forma descontrolada e gritando de excitação, ansiosos para matar Chen. O chefe Lu exige um relatório, mas antes que alguém possa responder, um corte afiado surge do nada e derruba o capanga que estava bem à sua frente. O chefe Lu fica chocado. Quando a fumaça finalmente se dissipa, Chen aparece de pé, completamente ileso. O chefe Lu puxa um enorme lançador de foguetes, gritando que não se importa com o quão forte Chen seja, afirmando que não há como desviar disso, e manda Chen morrer enquanto dispara o foguete. Enquanto o projétil avança, o chefe grita que tudo o que Chen possui será dele. Nesse instante, uma notificação surge. Barreira espacial ativada. Uma barreira envolve instantaneamente o corpo de Chen, protegendo-o. A barreira absorve todo o impacto da explosão e a bloqueia completamente. O chefe Lu começa a entrar em pânico. O suor escorre pelo seu rosto enquanto ele tenta entender o que está acontecendo. Ele não consegue acreditar que Chen bloqueou um míssil. Ele começa a sentir que esse sujeito é simplesmente invencível. Chen sorri de canto e diz ao chefe Lu que perder diante de tanta gente deve ser bem difícil. Pergunta se ele pretende voltar atrás na aposta. Enquanto fala, Chen corta casualmente o míssil em vários pedaços com alguns golpes. Depois disso, começa a caminhar lentamente para a frente. Ao ver Chen se aproximar, o chefe sente medo de verdade pela primeira vez. Chen comenta que Lu nem sequer tem uma faca decente e não é digno de negociar condições. No fundo, o chefe Lu pensa que definitivamente há algo errado com esse garoto, algo extremamente suspeito. Chen diz que o chefe Lu vive procurando confusão e passando dos limites, então finalmente chegou a hora de acertar as contas. Mas, por dentro, o chefe Lu está pensando rápido. Ele percebe que o combustível acabou e que um confronto direto é uma batalha perdida. Esse garoto tem habilidades estranhas e a casa segura dele é uma mina de ouro. Lu decide que seria melhor recrutar Chen Xiao e recuperar seus prejuízos com juros. Mesmo odiando fazer isso, ele força um sorriso no rosto. Com olhos brilhantes e uma expressão amigável falsa, ele diz que tudo não passou de um mal-entendido. Sugere que eles são apenas amigos que começaram com o pé errado e pergunta a Chen se ele não quer fazer um acordo. O chefe Lu pede que Chen Xiao escute com atenção o que ele vai dizer. Ele avisa que matá-lo só sujaria as mãos de Chen de sangue sem trazer benefício algum. Acrescenta que, embora a vida humana seja barata neste mundo, ele pode ajudar Chen a sobreviver e viver melhor. Ele menciona que possui um lote de medicamentos, antibióticos como penicilina e cefalosporina, e pergunta se Chen entende o quão preciosos esses suprimentos são agora. Explica que até um pequeno ferimento infeccionado pode tirar uma vida, então faz a proposta. Se Chen o deixar ir, ele dividirá esse lote de medicamentos com ele. Chen Xiao escuta com atenção e admite que, em tempos como esses, antibióticos são de fato uma moeda extremamente valiosa. Ele diz honestamente ao chefe Lu que possui muito mais do que apenas aquele abrigo e que suas reservas são muito maiores do que Lu jamais poderia imaginar. Ao ouvir isso, o chefe Lu fica chocado.
Lu aponta imediatamente que Chen só tem comida e água, mas que sem remédios, uma única doença pode ser fatal. Ele sugere que cooperem, revelando que os medicamentos estão armazenados em uma fábrica abandonada no Distrito Oeste e que apenas ele conhece a senha. Chen o encara friamente por um momento antes de concordar, dizendo que o conflito desta noite termina ali. Ele até passa o braço em volta do ombro do chefe Lu, num gesto aparentemente amigável. O chefe Lu concorda apressado, dizendo que sim, que termina ali, e que está feliz por o mal-entendido ter sido esclarecido. Chen Xiao diz para ele ir embora por enquanto, e que podem discutir os detalhes outro dia. O chefe Lu começa a se afastar. Seus capangas parecem confusos, e o chamam, perguntando o que aconteceu. O chefe Lu apenas ordena que se movam, e todos vão embora juntos. Chen Xiao observa atentamente enquanto eles recuam. Quando estão longe o suficiente, ele murmura baixinho que uma simples senha não pode impedi-lo. Mesmo sem ela, ele consegue abrir aquela porta. Ele então se vira para os vizinhos que ainda estão ali, especialmente o avô Wang, e o tranquiliza, dizendo que agora está tudo bem, já que a gangue foi embora. Enquanto Chen fala com o avô Wang, a senhora mal consegue se conter. Ela está em pânico, frustrada e dominada pelo terror, com seu estado claramente exibindo medo. Pai Sen, o avô Wang, agradece Chen repetidamente. Diz que Chen salvou sua vida e que, se ele precisar de qualquer coisa no futuro, é só pedir. Admite que é velho demais para lutar, mas que ainda pode ajudar a plantar, cuidar de hortas ou fazer trabalhos simples. Chen Xiao responde com gentileza, dizendo que entende suas intenções, mas pede que ele volte para casa, tranque a porta e descanse. Enquanto a lua permanece alta no céu e o calor continua aumentando mesmo à noite, todos finalmente retornam para dentro de suas casas. Ao se afastarem, um dos capangas murmura que Chen Xiao quase o matou de medo mais cedo. Caminhando à frente deles, o chefe Lu zomba, dizendo que Chen Xiao é apenas um garoto imprudente. Ele despreza a ideia de realmente dividir os medicamentos, admitindo que aquela conversa sobre cooperação não passou de uma tática para ganhar tempo. Explica que só queria estabilizar a situação primeiro. Assim que descobrir como obter os suprimentos de Chen, vai lidar com ele de verdade. Acrescenta que, se Chen acha que pode enfrentá-lo, ainda é verde demais. Ao ouvir isso, os capangas começam imediatamente a bajulá-lo. Um deles elogia o chefe por sua sabedoria. Outro concorda, dizendo que, já que Chen Xiao ousou enfrentar o chefe Lu, provavelmente não viverá mais do que 3 dias. A expressão do chefe Lu se torna séria. Ele observa que há algo definitivamente errado com Chen Xiao. Nem mesmo projéteis de artilharia conseguiram se aproximar dele, o que não faz sentido algum. Ele ordena que Cabeça de Abacaxi passe os próximos dias investigando Chen cuidadosamente. Mas, antes que possa dizer qualquer outra coisa, um corte repentino decepa sua cabeça. Os capangas ficam instantaneamente apavorados. Um grita para correr, enquanto o outro berra, perguntando se aquilo é um fantasma. Incapazes de acreditar no que acabou de acontecer, eles entram em pânico e se dispersam, deixando o corpo do chefe Lu sozinho no chão. No topo de um prédio próximo, uma figura permanece em silêncio, com uma mão estendida. Foi Chen Xiao. Ele se despede calmamente de Lu para sempre. Mais tarde naquela noite, um anúncio alto ecoa por toda parte. Ele declara estado de emergência. O fenômeno global de altas temperaturas está completamente fora de controle. Vários pontos críticos do clima foram ultrapassados, e o ecossistema está à beira do colapso. As autoridades pedem formalmente que os moradores façam uma escolha de acordo com sua situação. Uma opção é migrar para o norte, rumo a abrigos temporários do governo. A outra é permanecer onde estão e aguardar resgate. O anúncio repete que isso não é um exercício. Chen Xiao escuta e analisa a situação. Ele sabe que ir para o norte, aquela suposta terra pura, logo se transformará em um novo purgatório, e esperar por resgate é uma fantasia ainda maior. No fundo, ele entende que o verdadeiro pesadelo está apenas começando. Ao pensar nos monstros, ele reflete sobre o futuro. Sabe que, em breve, feras mutantes resistentes ao calor começarão a devorar tudo o que a civilização construiu. Também sabe que humanos despertos surgirão e formarão facções, lutando por recursos e matando uns aos outros. Ele percebe que seu objetivo não é apenas proteger o abrigo, ele quer transformá-lo na fortaleza definitiva de sobrevivência no apocalipse. Do lado de fora, as pessoas já estão passando fome. Alguém grita que estão morrendo de fome, que suas casas queimaram, e pergunta por que Chen Xiao pode viver confortavelmente. Outra pessoa berra que Chen Xiao está ocupando sozinho uma fortaleza enorme e resistente, desfrutando de comida, bebida e ar-condicionado. A raiva cresce entre a multidão. Um homem começa a socar a porta, gritando para Chen Xiao sair. Ele o culpa por ter se recusado a ajudar antes, afirmando que todos acabaram assim por causa dele. Exige uma explicação. Outros se juntam, declarando que Chen deve compartilhar o abrigo. Eles dizem que todos deveriam se revezar, vivendo ali para a sobrevivência coletiva, exibindo sorrisos cínicos enquanto falam. Lá dentro, Chen Xiao não reage em nada. Ele ouve música relaxante enquanto faz calmamente as tarefas domésticas, completamente à vontade. Ele ainda tira uma foto de sua refeição deliciosa e
e aposta na internet, rolando os comentários com tranquilidade em seguida. Enquanto lê as reações, notificações de status surgem. Inveja, mais 150. Raiva, mais 130. Desespero, mais 195. Chen Xiao olha os comentários e pensa que a raiva incompetente é a emoção mais barata do apocalipse. Do lado de fora, a multidão só consegue gritar, xingar e arremessar objetos para aliviar a frustração. Alguns chegam a quebrar os próprios celulares. Um homem arremessa o aparelho e pragueja, dizendo que, já que Chen se recusou a escolher o caminho fácil, ele será forçado a escolher o difícil, jurando que vai derrubar Chen. Enquanto isso, Chen Xiao pensa na fábrica abandonada no Distrito Oeste e decide explorar a rota. No entanto, no momento em que ele sai, a multidão começa a atirar objetos contra ele. Em meio aos destroços voando, um facão de repente voa direto em sua direção. Enquanto Chen Xiao se esquiva dos objetos que voam direto em sua direção, ele vê um grupo de pessoas avançando contra ele. Eles gritam que, se ele não desistir da casa ainda hoje, vão matá-lo. Mas no instante em que veem Chen Xiao correr direto para cima deles, ficam completamente atônitos. Chen Xiao agarra o pulso de um dos atacantes e o torce com força, obrigando-o a soltar a arma. O homem não consegue acreditar na velocidade de Chen Xiao. Outro capanga tenta atacar por trás, mas Chen Xiao desvia com facilidade mais uma vez. Depois de desarmar o primeiro sujeito, Chen Xiao passa a segurar a arma. Nesse momento, outro homem acha que encontrou uma brecha e avança para atacar. Quando o sujeito prepara o golpe, Chen Xiao o encara friamente e desfere uma sequência de cortes rápidos. Em um piscar de olhos, todos os atacantes estão caídos no chão. Um dos homens feridos treme, acusando Chen Xiao de ousar atacar pessoas em plena luz do dia. Com tantas testemunhas olhando, uma notificação do sistema surge. Medo, Blasio 1000. Chen Xiao responde calmamente que matá-los agora só sujaria suas mãos, por isso não fará isso. Ao ouvir isso, os homens no chão se sentem ainda mais humilhados. Enquanto Chen Xiao se afasta, ele pensa que matá-los diretamente seria bom demais para eles. Com esse calor, os ferimentos vão infeccionar. Eles vão apodrecer lentamente, sofrendo e morrer em poucos dias. Algum tempo depois, Chen Xiao chega à fábrica do Distrito Oeste, que permanece selada mesmo durante o dia. Ele nota uma câmera de vigilância próxima. Sem hesitar, corta o fio, destruindo a câmera e os equipamentos ao redor. Ele entra no prédio e observa o interior em silêncio. De repente, começa a tossir e percebe que o ar está cheio de gás venenoso. Ele xinga, percebendo que caiu em uma armadilha e que a situação é grave. Nesse instante, sente a presença de outras pessoas por perto. Um homem usando máscara de gás corre até ele e aplica rapidamente uma injeção em Chen Xiao, pegando-o desprevenido. O homem mascarado diz calmamente que Chen Xiao deve se sentir um pouco melhor agora. Ele explica que, embora o gás nervoso não seja fatal, é extremamente doloroso. Chen Xiao exige saber quem eles são. Por dentro, ele se pergunta por que há guardas ali, já que Lu Riang nunca mencionou isso. Ele suspeita que aquele velho desgraçado possa tê-lo armado, mas esses estranhos não parecem hostis. O homem mascarado guarda a seringa e entrega outra injeção para uma mulher que está ali perto. Ele se apresenta como Lin Godong, um pesquisador biomédico. Chen Xiao olha ao redor e acha o lugar estranho, com todo tipo de equipamento espalhado. Aquilo parece mais um laboratório de alta tecnologia do que um simples depósito de remédios. Enquanto caminham, Lin diz que, já que Chen Xiao precisa de medicamentos de qualquer forma, ele pode pegar o que quiser. Ele pede que considere isso um pedido de desculpas pela armadilha e também um pequeno presente pelo primeiro encontro. Chen Xiao começa imediatamente a verificar as prateleiras. Ele enche a mochila com todo tipo de remédio útil e raro. Depois de um tempo, joga a mochila sobre o ombro e agradece a Lin. Quando Chen Xiao se vira para ir embora, Lin o observa atentamente e diz com calma que eles ainda vão se encontrar novamente em breve. Mais tarde, naquela noite, mesmo com o sol já tendo se posto, o calor continua insuportável. Quando Chen Xiao finalmente volta para casa, começa a se sentir inquieto. Ele pensa que, embora o professor Lin tenha salvado sua vida, o jeito como aquele homem o olhou foi perturbador. Nesse momento, surge uma notificação no grupo de mensagens dos moradores. Alguém pede desesperadamente por antibióticos ou algum remédio para estancar sangramento, oferecendo pagar um preço alto. Chen Xiao olha para os remédios que acabou de conseguir. Ele sabe que a qualidade é excelente, mas decide que não estão à venda. O grupo explode em fúria diante da recusa. Uma pessoa o chama de vilão egoísta. Outra ameaça que, assim que se recuperar, irá até a casa dele para matá-lo. As notificações do sistema começam a aparecer sem parar. Chen Xiao ignora os insultos e começa a mexer na mochila. De repente, sua expressão congela. Ele tira um pequeno dispositivo e percebe que é um rastreador. Chen Xiao o examina, surpreso e desconfiado de que alguém tenha colocado aquilo nele sem que percebesse.
Olhando para o pôr do sol, ele decide não destruir o dispositivo, mas transformar a situação em um jogo. Com um sorriso confiante, resolve brincar com o perseguidor. Ele vê um gato branco de rua perto de uma lixeira verde no beco. Com cuidado, Chen Xiao prende o rastreador nas costas do gato. Ele pede para que o gato leve o dispositivo para passear pela cidade, e o gato apenas mia em resposta. O gato sai correndo pelos canos, levando o sinal para longe de Chen Xiao. Enquanto isso, na tela de um notebook, o sinal desenha uma rede caótica de linhas vermelhas pelo mapa da cidade. Lin Guodong encara a tela, frustrado, incapaz de entender os movimentos erráticos de seu alvo. De volta para casa, Chen Xiao verifica o grupo de mensagens. Um homem envia mensagens desesperadas, implorando por remédios para o irmão que está morrendo. Logo em seguida, uma mulher segurando uma criança pede água, oferecendo livros ilustrados em troca. Chen Xiao olha friamente para o celular, lembrando que, em sua vida passada, aquela encenação de pena não passava de um truque manipulador. Ele lê uma mensagem cheia de ódio, acusando-o de ser um monstro por acumular suprimentos, enquanto uma criança está morrendo. Impassível, ele ignora a pressão moral. Ele observa uma foto de vigilância que mostra uma vizinha movendo caixas de suprimentos em segredo. Chen Xiao responde no grupo, expondo uma moradora chamada Wang Wei. Ele revela o estoque escondido dela e a desafia a doar primeiro antes de ele ajudar. Dentro do apartamento, Wang Wei olha para o celular em choque. Horrorizada, ela percebe que Chen Xiao a gravou com câmeras escondidas e fica furiosa por ter seus segredos expostos. O clima no grupo muda instantaneamente. Os vizinhos voltam sua raiva contra Wang Wei, exigindo que ela compartilhe a água escondida. Pouco depois, um grupo de homens armados e desesperados chega à porta dela. Um machado atravessa a madeira, e Wang Wei encara em terror enquanto sua casa é invadida. Um vizinho em pânico entra gritando, exigindo que ela entregue a comida. Outro homem a encara com intenção assassina, avisando para não obrigá-los a usar violência. Wang Wei fica encolhida, dominada pelo medo. A multidão passa por cima dela, revirando o apartamento e saqueando os suprimentos. No meio do caos, a mulher que antes implorava entra sorrateiramente e enche a bolsa de água com ganância, ignorando completamente o próprio filho. Depois disso, Wang Wei fica sozinha em seu quarto devastado, machucada e com as roupas rasgadas. Ela chora em desespero, tendo perdido seus suprimentos e sua dignidade para a multidão manipulada por Chen Xiao. No corredor da escadaria, os vizinhos enfrentam a onda de calor. Um grupo se reúne ao redor de um corpo em decomposição, se despedindo do irmão. O pânico se espalha. Um homem grita que deixar o cadáver ali vai espalhar doenças, berrando em desespero. De repente, Lin Guodong desce as escadas com sua assistente, pedindo que todos mantenham a calma. Ele afirma ser de uma equipe médica do CDC da cidade, enviada para ajudar. Colocando luvas, Lin pede desculpas pelo atraso e mantém uma postura profissional para baixar a guarda de todos. Ele examina o morto, dizendo que podem cuidar da situação, mas alerta que o corpo precisa ser removido para evitar uma epidemia. Os vizinhos o observam com respeito e esperança, enquanto ele analisa o falecido. Para reforçar sua fachada, Lin distribui lenços desinfetantes e medicamentos, pedindo que compartilhem os poucos recursos disponíveis. Os moradores ficam tomados pela gratidão, acreditando ingenuamente que o governo finalmente enviou ajuda. No entanto, Lin está ali apenas para rastrear o sinal. Ele percebe que o movimento errático parou ali perto e deduz que seu alvo está escondido nas proximidades. No alto de sua fortaleza, Chen Xiao observa a situação no prédio em frente. Ele se surpreende ao reconhecer o professor Lin Guodong na multidão, confirmando suas suspeitas. Chen Xiao percebe que Lin está rastreando ativamente seus passos por meio do dispositivo implantado. De repente, uma vibração no bolso interrompe seus pensamentos. Ele confere uma mensagem de texto de um número desconhecido. Cuidado com aquele médico. Ele encara a tela, confuso sobre quem enviou a mensagem e como essa pessoa conhece o perigo. Parado à janela, ele observa o horizonte da cidade, tentando processar essa nova variável. O alerta se reflete em seus olhos quando ele percebe que a situação está ficando ainda mais complicada. Enquanto isso, a lente de um telescópio de alta potência está apontada para a região. Uma figura misteriosa, em um telhado distante, usa o telescópio para observar os acontecimentos em segredo. Chen Xiao percebe que, além de Lin Guodong, há outra pessoa o observando das sombras. Xenia tenta ligar para o número que enviou o aviso misterioso. Porém, uma voz automática informa que é um número virtual e não pode receber chamadas. Ele olha para o céu amarelado, percebendo que o remetente está escondendo sua identidade de propósito. Parado junto à janela, observa o celular com desconfiança. Pergunta-se se aquilo é bondade ou se alguém está usando ele como arma contra o professor Lin. Lá embaixo, Lin Guodong faz o papel de salvador. Ele diz aos vizinhos que os corpos precisam ser tratados corretamente para evitar problemas naquele calor. Sorri, agindo como um médico atencioso. Avisa todos para tomarem cuidado com insolação e procurá-lo se passarem mal. Chen Xiao observa a cena do alto, com um olhar frio. Ao ver Lin entre os moradores, nota algo no jaleco do médico.
Ele dá zoom na barra e vê manchas escuras que parecem sangue misturado com produtos químicos secos. Lembra que, depois que a onda de calor começou, equipes médicas apareceram em algumas áreas. Elas coletavam sangue para a prevenção de epidemias, mas, após esses exames, sobreviventes saudáveis desapareciam. Sem saber que está sendo observado, Lin Wong cola um aviso no mural da comunidade. 2 vizinhos leem o cartaz animados. Está escrito: Posto gratuito de exames de saúde. Abre amanhã no estacionamento 3 para a prevenção de doenças. Promete exames, tratamento e uma garrafa de água grátis. Os vizinhos chamam o professor Lin de santo, sem saber que é uma armadilha. Em um beco escuro, o gato branco para comer de uma lata de comida. De pé diante dele, Lin Wong olha para baixo. Percebe por que o sinal estava se movendo de forma estranha. Ele estava rastreando um animal de rua, não o alvo. Enquanto acaricia o gato, parece calmo, mas seringas escondidas tilintam em seu bolso. O rosto de Lin Guodong escurece. Ao perceber que foi enganado, o sistema informa a Chen Xiao que ele coletou mudez e relutância do médico, enquanto Lin murmura que foi descoberto. Das sombras próximas, Chen Xiao espreita, observando Lin interagir com o gato. Ele encara, confirmando que Lin estava rastreando ele pessoalmente. No estacionamento subterrâneo 3, agora transformado em posto médico, muitos sobreviventes enchem o espaço. Pessoas fazem fila, enxugando o suor. Dizem que, embora precisem de chuva, ao menos ali embaixo, é mais fresco. Na frente, Lin Guodong e sua assistente sentam-se a uma mesa, perguntando idade e dores dos pacientes. Um idoso chamado Chen Dei se senta e relata seu histórico, mencionando pressão alta. Sem ser notado, Chen Xiao entra no local. Usando um moletom para esconder o rosto, encosta-se a um pilar, observando em silêncio. Ele vê a equipe coletar sangue. Quando o paciente pergunta por que é preciso exame para insolação, dizem que é rotina. Porém, o frasco está rotulado GHT017, sugerindo que não é nada comum. Chen Xiao encara o médico, suando enquanto tenta adivinhar que experimento o professor Lin está conduzindo. Lin Guodong permanece calmo, segurando uma bandeja de amostras como um pesquisador profissional. Um grupo de jovens entra correndo, em pânico. Eles apoiam um amigo com o braço enfaixado, implorando para o médico salvá-lo de uma infecção. Lin Wong pega um frasco com líquido azul brilhante, rotulado protótipo T7. Diz que é um novo estimulante que acelera a cura e combate infecções. O grupo aceita, e o líquido azul é injetado no braço do ferido. Lin Wong observa friamente por trás dos óculos. Diz para o paciente descansar, que ele vai se recuperar logo. O ferido, suando, agradece. Obrigado, professor Lin. Porém, quando o remédio começa a agir, seu rosto muda. Ele fica tonto, os olhos desfocados, enquanto uma reação estranha começa. Das sombras, Chen Xia percebe que Lin observa as pessoas como ratos de laboratório, não como pacientes. Ele se pergunta que reação o médico espera. Naquela noite, fora do estacionamento, o grupo volta para casa. O ferido, Abu, está péssimo. Segura o braço enquanto os amigos perguntam se ele está bem. Abu para de andar. Suando, diz ao chefe, Zhong Chang, que os ossos estão queimando e a dor é terrível. Sob a bandagem, as veias incham e pulsam com uma luz vermelha assustadora. A infecção se espalha rápido. O rosto de Abu se contorce, os olhos brilham vermelhos, veias saltam enquanto o remédio faz efeito. Uma energia enorme explode de seu corpo, e ele grita de dor e fúria. Jiang Chong e os outros observam horrorizados, perguntando o que houve. Abu avança e agarra Jiang Chong pelo pescoço com uma mão. Aterrorizado, ele luta para respirar. Ordena que Abu o solte, lembrando que é o chefe. Mas a droga amplificou a raiva reprimida de Abu. Com os olhos cheios de ódio, ele grita perguntando por que foi usado como escudo humano contra uma faca antes. Com força monstruosa, ergue Jiang Chong e o joga no chão. Ofegante, Abu percebe alguém por perto. Ele gira, gritando para saber quem está ali. Das sombras do beco, Chen Xiao surge, calmo. Os olhos de Abu se arregalam ao reconhecê-lo. Consumido pela fúria da droga, ele berra e avança com velocidade e agressividade. Tenta agarrar Chen Xia com força mutante, mas Chen Xiao desvia facilmente do ataque desajeitado. Ele percebe que, embora a força do inimigo tenha triplicado, as articulações estão rígidas e os ataques são previsíveis. Chen Xiao conclui que o líquido azul causou uma reação anormal. Quando Abu avança de novo, Chen Xiao permanece firme e invoca energia sombria na mão, pronto para contra-atacar. Seus olhos brilham em vermelho enquanto cobre o rosto, decidindo encerrar a luta. Shenia libera um corte espacial mortal. A lâmina invisível atravessa o pescoço de Abu antes que o mutante reaja. O corpo colossal do homem mutado desaba, morto. Mais tarde, ao pôr do sol, passos ecoam no beco vazio. Um homem caminha, decidido até a cena da luta. É Lin Guodong. Ele olha um rastreador, confuso com o súbito desaparecimento do sinal do nanorobô injetado em Abu, e então para ao ver a cena. Os olhos de Lin Wong se arregalam, chocado com o resultado. Ele vê Jiang Chong sentado em terror, ao lado do cadáver decapitado, confirmando que o experimento terminou. Escaneia o rosto do morto com o celular e consulta o tablet. Os dados mostram que o protótipo T7 causou colapso, mas não foi a causa da morte. Ele se agacha para inspecionar o pescoço decepado. Lin Guodong percebe que o ferimento é liso, idêntico ao corte que matou o chefe Lu.
e as marcas na fechadura da porta. Fica sério ao perceber que o assassino não usou arma alguma. Não é obra de uma pessoa comum. Ele se lembra de Chen Xiao e sorri. Estava certo desde o início ao achar o jovem incomum. Luo Dong olha para baixo com ganância, pensando que essa pessoa possui o poder que ele procura. Jen Chang começa a tossir, quebrando o silêncio. Lin Wang se aproxima, alertando para não se mover por causa de hemorragia interna. Jung Chong reconhece o médico e implora para ser salvo. Pergunta o que aconteceu com Abu. Lin Wang finge tristeza e mostra uma foto de Chen Xia no tablet. Ele mente que a morte está ligada a esse homem e pergunta se o conhece. A tela mostra Chen Xiao claramente. O homem reconhece o rosto e diz que sabe quem é e onde mora. Satisfeito, Lin Guadong sorri. Diz para não se preocupar e o convida ao laboratório para tratamento profissional. Jiang Chong agradece ao professor Lin, sem saber que provavelmente será o próximo cobaia. Nos corredores frios e estéreis do laboratório de Lin Godong, Lin caminha enquanto um assistente empurra Jung Chong. Nervoso e suando, Jiang pergunta como Abu virou um monstro logo após a injeção, se antes estava bem. Lembra da agulha, e o medo surge em seu rosto. Lin Wang explica friamente que foi uma rara reação extrema de rejeição. Insiste que precisam examiná-lo para organizar o tratamento. Eles chegam a uma porta pesada e selada. Jung Chong a encara, sentindo que não é um lugar de cura. Em pânico, gagueja que quer ir para casa tomar antibióticos. Ignorando o medo dele, Lin Guadong passa o cartão e destrava a porta. Lin se inclina, com expressão sombria. Ordena que ele fique quieto, pela ciência e por si mesmo, não lhe deixando escolha. Percebendo o destino, Jiang Chang grita em terror, implorando para que não façam aquilo. Seus olhos saltam de medo enquanto é forçado para dentro. A porta se fecha com força, e a luz de isolamento se acende. Os gritos agonizantes ecoam pelo corredor enquanto ele encontra um destino cruel. Em seu esconderijo seguro, Chen Xiao está deitado no sofá, descansando no ar fresco. Olha para o teto, pensando no que Lin Guodong está planejando e qual é seu objetivo. Um som o alerta, e ele se senta. Lá fora, uma mão pressiona a campainha eletrônica. Chen Xiao verifica o monitor. Lin Wang está do lado de fora do portão. O professor sorri para a câmera, se apresenta e pede para conversar.